eu quero morar no Canadá. Foi essa, eu já tinha tomado a decisão em 2017. Essa experiência que eu tive em Winnipeg, de ir para outro país, conhecer outras culturas, que, nossa, é uma coisa, eu acho que é uma das razões que a gente tá vivo, né? É uma coisa tão boa assim, de a gente poder conversar com gente de outras culturas, aprender, ver uma perspectiva diferente da vida e tudo que é fora do nosso padrão. O poder de compra aqui no Canadá também é muito maior, né? Isso foi Qual é o salário mínimo hoje do Canadá? $17 e 20 centavos. E 20 centavos. Vamos fazer uma conta rápida aqui. 17 vezes 44 horas semanais. 11 mil reais, salário mínimo. Isso. Mínimo. Salário mínimo, isso. Então foi trabalhando esse tempo todo foi desde 2019 até 2022, juntando esse dinheiro para poder voltar para cá. Você vê que... Mas fora isso, eu recomendo assim demais ter uma experiência dessa, assim, conhecer gente nova de outras culturas. É uma coisa tão prazerosa assim de você viver essa experiência. E até, sabe, Thaís, é até difícil de explicar, assim. Você tem que viver mesmo para poder sentir e poder estar indicando para pessoas também, sabe? Eu, quando eu vim quando eu voltei para o Brasil de Winnipeg, né, e eu tive essa explosão de cabeça, assim, eu notava essa dificuldade que eu tinha de poder transmitir essa sensação e explicar para as pessoas aí de campus, né? E todos esses países, assim, eu tenho certeza que tem suas experiências únicas que vão te agregar de certa forma. Se você for para turistar ou for para viver, é realmente uma experiência de vida que é muito positiva e muito transformadora para o seu senso de padrão, assim, que vai mudar completamente. Olá, desbravadores! Bem-vindos ao podcast Desbravando Histórias, o espaço onde nós vamos viajar para qualquer lugar do mundo sem sair do lugar. Eu sou a Thaís e estou por trás aqui do perfil Tá Desbravando e super empolgada para começar essa nova jornada com vocês. Se você já pensou em morar fora e tem curiosidade de saber como que é realmente na prática viver em outro país, ou se só quer ouvir histórias inspiradoras, você tá no lugar certo. Aqui a gente vai falar de tudo, desde o planejamento, a parte financeira, expectativa e realidade, como foi toda essa mudança, né? E principalmente os choques culturais que sempre rendem boas histórias. E é claro, não vamos deixar de fora os perrengues, porque eles acontecem. Então prepare-se para desbravar novos horizontes aqui comigo. Cada episódio vai ser uma nova jornada e uma nova história. E eu espero muito que você se sinta inspirado e informado para seguir o seu caminho, seja ele onde for. Se você curtiu a ideia, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem mais gostaria de viver essas histórias com a gente. Então, sem mais delongas, apertem o cinto de tripulação porque o avião está prestes a decolar. Aqui no Desbravando Histórias, nós vamos conversar com amigos e conhecidos que decidiram tomar essa decisão de morar fora do Brasil e encarar essa nova jornada. Oiê, bem-vindos a mais um episódio do podcast Desbravando Histórias. Hoje eu tô aqui com o nosso convidado mais especial, que é o Caio. E o Caio já tá morando no Canadá tem um tempinho. E a gente vai adentrar aqui no mundo dele hoje e entender quais foram as principais dificuldades, desafios, as coisas boas, motivações e tudo que a gente quer saber. Então, Caio, se apresenta pra gente, por favor. Olá a todos que estão me escutando. Meu nome é Caio, tenho 32 anos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Moro aqui no Canadá há 2 anos, né? Estou aqui trabalhando hoje, tenho visto de trabalho, vim como estudante. E, enfim, a gente vai desenrolar nesse papo aí como foi todo esse planejamento desde o começo, entender também quais são os caminhos que eu particularmente recomendo mais para quem quiser começar do zero também, planejamento financeiro e todas as consequências de tudo que vem acontecendo comigo e pode acontecer com a pessoa que estiver escutando também, né? Boa. E aí, vamos perguntar do começo, né?
qual foi a sua principal motivação? Você já tinha uma vontade, não tinha? Era só um intercâmbio de 3, 6 meses, vou voltar, mas acabou se apaixonando? O que aconteceu? Então, Thaís, minha experiência com o Canadá começou em 2017, na verdade. Eu vim a uma viagem de intercâmbio por 3 meses. Não foi nem para a cidade que eu moro hoje, foi para outra, Winnipeg, né? Eu Foi fui a aquele partir de intercâmbio de inglês, de que você faz um cursinho e aí. foi um intercâmbio de inglês, isso, intensivo. Fui com um grupo de amigos, né, aí de campus. Não falei que eu sou de Campos, né? Eu sou de Campos Goytacazes. Enfim, foi uma experiência muito, muito transformadora, não só para mim, mas para a maioria das pessoas que também estavam comigo, né? Até tiveram amigos também que, a partir dessa experiência, buscaram uma vida no exterior também, não necessariamente no Canadá, mas buscaram uma vida em outros Já países indica também. depois para ele participar aqui do podcast também. Pô, já tenho recomendações aí, seria excelente. Seria muito bom escutá-las também. Elas são duas amigas minhas, né? A Mayara e a Luciana. Elas provavelmente vão escutar esse episódio aí, então um beijo aí para as duas. A Mayara tá na Austrália? A Mayara hoje está na Suíça, mas ela tinha então ido não é a antes mesma Mayara. para Irlanda. Ela tinha ido antes para Irlanda, hoje ela mora na Suíça. E a Luciana mora nos Estados Unidos. Nossa, muito legal. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Normalmente, quando as pessoas vão fazer cursinho de inglês assim, nos Estados Unidos ou Canadá, com conhecidos, dificilmente você aprende o inglês na prática mesmo, porque você tá no seu grupo e você não fala inglês, você vai falar português, ainda mais com amigos. Esse cursinho rendeu Nossa, mesmo? isso foi uma... Ó, deixa eu te contar uma história sobre isso. Nessa viagem de Winnipeg, eu fui assim, eu já... tinha uma diferença que eu já tinha um inglês um pouco mais avançado em relação à maioria dos meus amigos, né? Então eu busquei já falar inglês, porque foi minha primeira experiência com pessoas que estão falando nativamente inglês fora do Brasil, né? Então eu estava muito ansioso para ter essa experiência, né? E, enfim, tinha outros amigos que não tinham o inglês tão avançado e eles tinham uma dificuldade para falar inglês, né? Então, isso tudo gerava assim, vamos criar esse grupo aqui de brasileiros e ficar falando em português e como precisar falar inglês, né? E comigo foi tipo, gente, eu quero, né, falar inglês e tal. Teve até assim, um princípio assim, de uma tretinha entre mim e outras pessoas ali, mas depois ficou tudo bem, hoje a gente é super amigo, enfim. Enfim, foi isso que aconteceu. Fui para o Winnipeg, fiquei 3 meses lá e, enfim, foi uma experiência muito, muito transformadora para mim, assim, é o suficiente para eu pensar, caramba, eu quero morar no Canadá. Eu já tinha tomado a decisão em 2017 de Caraca! Exatamente. E aí você voltou e aí? Enfim, a história continua. Olha que doideira que aconteceu comigo. Eu voltei em 2017, voltei nessa experiência minha do Canadá, eu, enfim, tive um relacionamento no Canadá com uma mexicana. Aí a gente estava, né, numa situação bem bacana, conversando na internet e tal, a gente continuou conversando na internet. Eu, vou visitá-la no México. Aí em 2018, ainda fiquei, se eu não me engano, acho que foi uns 4 meses que eu fiquei no México para revê-la. Enfim, foi uma experiência muito bacana também. Mas esses 4 meses, você ficou só viajando no México ou ficou pegando algum freela para poder pagar as contas lá? Você juntou aqui para poder ficar esse tempo no México? Não, eu já tinha uma economia já de trabalho para minha primeira viagem no Canadá, né, para o Winnipeg. Enfim, voltei para Campos. Aí sobrou um pouco dessa economia. Eu, estava tão apaixonado por essa experiência que eu tive em Winnipeg, de ir para outro país, conhecer outras culturas, que, nossa, é uma coisa... eu acho que é uma das razões que a gente tá vivo, né? É uma coisa tão boa, assim, de a gente poder conversar com gente de outras culturas, aprender, ver uma perspectiva diferente da vida e tudo que é fora do nosso padrão... enfim, nosso padrão de campos ali, que nada contra. Eu amo, né, no dia a dia. Eu tenho até Campos no meu sobrenome. Meu nome é Caio Campista. Né?
Aí, Então, ó, não tem nem como fugir. não, eu tenho vários amigos aí em Campos, enfim, que provavelmente vão estar escutando esse episódio também, espero. Enfim, mas aí, enfim, eu tive essa experiência no México depois disso, né? Prada. A gente teve, né? Pô, foi uma experiência muito bacana que eu tive com essa pessoa. E, enfim, depois a vida continuou, né? Eu não podia ficar para sempre no México, né? E aí eu voltei Ou para Campos talvez de sim. novo. Mas, assim, foi uma experiência bem. Não foi só com ela, assim, eu tive amigos também que eu conheci, mexicanos que eu conheci no Canadá, né? Eu fiquei na casa de um desses amigos quando fui no México, né? Foi na cidade de Monterrey. Eu pude também, além de rever essa pessoa, além dela também eu pude desenvolver meu espanhol, né? Que eu cheguei lá no espanhol zero, né? Sem saber nada de espanhol. Hola, ¿cómo estás? Um portunhol, muy bien. Nossa, foi bem bacana, assim. Assim, especificamente Monterrey é uma cidade que tem muita gente falando inglês, porque é perto ali da fronteira com os Estados Unidos. Então, não tive, assim, tem um ponto forte, que eu não tive muita dificuldade de me comunicar com as pessoas, porque a maioria das pessoas falava inglês, mas também, por conta disso, também não pude desenvolver tanto meu espanhol quanto eu gostaria, né? Enfim, fiz um curso de espanhol lá também, deu para aprender, mas, enfim, no geral foi uma experiência muito, muito bacana também. Aí voltei, né, para Campos com uma missão: vou morar no Canadá no futuro. Então, eu criei um planejamento, né? Eu sou formado em administração, né, e na Cândido Mendes aí em Campos, então tive alguns cursos da administração que eu peguei como influência para poder criar esse planejamento para o meu futuro. Então, isso foi muito oportuno para mim, né? Enfim, foi um plano eu que sou formada em engenharia de produção também, então eu falo assim, cara, não foi um curso que, vamos dizer assim, não, só porque eu não estou atuando, eu não vou usar em nada. Eu uso em diversas situações da minha vida aqui, desde um planejamento estratégico de futuro, que é o que você está falando, desde outras situações, né? Como eu trabalho, a parte do marketing, a parte do financeiro, então, assim, tudo e a gente pode aplicar para a vida, né? Isso é uma grande vantagem. Foi realmente o planejamento estratégico, né? Essa parte que você falou que para mim foi muito útil. Agora, antes disso, antes da viagem Winnipeg, qual foi por que eu quis ir para o Winnipeg, né? Por que eu quis ir para o Canadá antes? O inglês ele já estava à minha volta desde sempre, assim, praticamente, né? Eu comecei a fazer curso de inglês com 9 anos, fiz durante 8 anos no curso do Raposo Idiomas aí de Campos, que infelizmente não existe mais, mas é um curso, assim, foi muito importante para o meu curso, só tenho memórias boas desse curso, as pessoas que eu conheci lá também. Enfim, o inglês já, a partir daí já estava à minha volta, isso tudo também por influências de outros segmentos, tipo, assistir filme, já com 10 anos eu preferia assistir filme legendado, do que dublado, né? Via lá no cinema lá, sessão dublado ou legendado. Eu sempre, não, vou no legendado porque eu já quis. Bem novo, assim, para ter essa vontade, né? Porque normalmente as crianças mais novas, assim, realmente não têm essa. Sim, até tinha alguns colegas meus que, pô, não, vamos no dublado. Eu ficava, não, vamos no legendado. Eu ficava nessa trechinha também. Além disso, o inglês sempre esteve presente até fora do curso também, né? Depois que eu concluí todos os meus, a maioria dos meus empregos que eu tive depois disso, teve o inglês à minha volta, né? Eu comecei já com 18 anos como instrutor de inglês, em alguns cursinhos aí de campus, né? Eu fiz eu tive essa carreira por 5 ou 6 anos, se eu me recordo bem. E depois ainda já fui tradutor e intérprete aí em Campos também, no Porto do Sul. Fiz isso. Acabou que você começou a seguir uma carreira assim nessa parte de tradução, de ensino da língua, bem assim, imersivo. Exato. Então eu pude usar bem o inglês a meu favor aí também, né? Fui também. Mas o inglês hoje é impecável. Assim, sempre tem espaço para melhorar, né? Sempre tem espaço comparação para melhorar. com a maioria, sim, né? A gente tem que ter sempre o pé no chão que sempre tem espaço para melhorar mais. Principalmente assim, conversando quando você chega para conversar com um nativo,
você repara que seu inglês não é tão bom quanto você acha. Então, sempre tem alguma coisa assim que dá para melhorar, novos vocabulários, gírias, expressões que só são usadas em determinadas regiões onde você for morar, né? Basicamente, uma pessoa que for aprender português e ir para o Brasil, ela vai ter dificuldade também, mesmo sabendo, mesmo com certeza. Eu fui para o Nordeste ano passado e tinha tanta palavra que eu não conhecia, que eu me sentia aprendendo uma língua nova. Se você for para Portugal também, né? Também tem expressões que são originárias dessa região, né? Então, enfim, foi motivação. Daí, né? Então, o inglês teve sempre teve no meu entorno, né? A minha vida toda. Tive também influências de pessoas ao meu redor me contando: Caio, eu fui para os Estados Unidos ano passado, foi uma experiência tão bacana. Fui para o Canadá, vivi por um ano. Toronto é assim, tem uma cidade subterrânea, e eu criancinha vendo, caraca, que legal, bacana. Aí eu já... Isso já foi uma sementinha já apontando na minha cabeça, sem eu nem perceber, né? A vida vai seguindo, mas aí você vê que esses comentários, até isso que você comentou comigo antes, né? De você conversar com as pessoas e você adquirindo essas influências positivas que no futuro vão fazer alguma diferença, assim, na maioria dos casos. Então... Só um parênteses aqui, assim, eu trago muito isso para minha vida, do tipo, você vai escutar tudo de todo mundo, mas você não precisa absorver tudo. Você absorve aquilo que você acha que vai ser relevante para você. Então, eu acho que é muito disso que você está falando. Tipo, você vai escutar coisas boas, coisas ruins, coisas que fazem sentido, coisas que não fazem sentido para sua realidade. Então, absorve aquilo, filtra, né? E começa a construir o seu. Mas continua. Foi. Mas é exatamente isso mesmo. A reflexão pontual. Você fica sempre absorvendo coisas positivas para sua vida que vão te agregar para o seu bem, para o seu futuro. A gente só tem a ganhar, né? É bom a gente ter esse pensamento, com certeza. Enfim, é isso aí. Então, aí veio o Winnipeg, depois o México, né? Aí eu voltei para Campos. Em 2018 eu voltei para Campos. Aí que surgiu o planejamento total, né? Que foi... eu não queria simplesmente voltar para o Canadá para uma viagem, eu queria voltar para viver no Canadá. E isso definitivamente não é a mesma coisa que eu fiz em Winnipeg, né? Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. O que te levou a esse sentimento do quero voltar para morar? Foi qualidade de vida? Foi experiências? Foi ambiente? Foi, assim, tinha alguma coisa te incomodando talvez aqui no Brasil? O que deu essa determinação na sua mente? Foi um pouco disso tudo, Thaís. Qualidade de vida, eu já conseguia ver uma diferença de qualidade de vida já nesse curto período que eu estive em Winnipeg, né? Que não é uma cidade muito grande, né? Winnipeg é a capital de Manitoba, uma província do Canadá, mas não é uma cidade absurdamente grande como São Paulo ou como o Rio, né? É uma cidade bem, bem menor, né? Eu costumava até comentar com meus amigos que eu conheci, os amigos campistas que eu fui para o Winnipeg, né? Eu falei que o Winnipeg foi o campus que deu certo. Assim, no sentido de qualidade de vida, né? Tô falando no sentido de qualidade de vida. Que a gente podia, né, sair sem medo, na rua sem se preocupar assim, em relação à violência, assalto. Isso foi uma coisa assim de explodir minha cabeça. Assim. Uma coisa é você saber disso, né? Outra coisa é você vivenciar, você estar nesse ambiente seguro, assim, que você pode, né, usar o celular na rua sem preocupação, ou sem ser julgado também, porque sempre tem aquelas pessoas que ficam, tá usando o celular na rua, não pode, né? Aqui não tem esse problema, né? Aqui é uma das coisas assim, que me chamou a atenção, né? Essa segurança. Aí eu fui também fazendo uma pesquisa, né, sobre o Canadá também nesse período, além da qualidade de vida, o poder de compra. 2017, eu tô fazendo a conta aqui, 2017 foi quando eu tava voltando do meu intercâmbio, então eu estava no Canadá já fazendo tudo isso, também foi na minha cabeça quando teve essa virada de chave. Foi nesse mesmo período.
Enfim. Continua. O poder de compra aqui no Canadá também é muito maior, né? Isso foi também um dos grandes motivos de eu decidir morar aqui. Se a gente pegar o salário mínimo do Canadá, é bem diferente comparado. Qual é o salário mínimo hoje do Canadá? O salário mínimo aqui é dividido, Por hora, né? é baseado nas províncias, né? Cada província tem o seu salário mínimo que é contabilizado por hora. Então, a partir de outubro agora vai ter um aumento aqui eu moro em Niagara Falls, né? Hoje, né? Na província de Ontário. E aqui na província vai ter um aumento agora no mês de outubro para 17 dólares e 20 centavos. E 20 centavos. Vamos fazer uma conta rápida aqui. 17 vezes 44 horas semanais, vezes 4 semanas. Aqui é considerado o tempo integral 40 horas. Então, 44 já é assim. Vezes 40 vezes 4. 2.700 dólares por mês. Que convertendo no real de hoje, 5,5, 15 mil reais. Não, na verdade, o dólar canadense tá para 4 reais. Ah, tá. Obrigada pela correção. 11 mil reais, salário mínimo. Isso. Mínimo. Salário mínimo, isso. Caraca, mano. Então, assim... Isso, 11 mil reais. Você tá entendendo que isso então... é 10 vezes mais do que o salário mínimo no Brasil? Então, assim, já chegando nessa questão de salário mínimo, custo de vida. Quanto que você gasta hoje aí, média? Então, só para complementar esse... Desculpa, eu vou me atropelando. Não, fica tranquilo. Eu vou falar disso também. Mas quando, na época de Winnipeg, em 2017, não estava $1 4 reais. Estava 2,8, alguma coisa assim. Estava uma situação um pouco melhor para os brasileiros, né? Enfim, hoje está maior, está bem maior. Então, essa discrepância acaba aumentando também. Mas, enfim, o poder de compra aqui é maior, né? Se você estiver trabalhando no tempo integral, acaba te ajudando, né, bastante, né? Então, agora, tem o seguinte, se você vier, que aí tem uns caminhos que eu te falei que uma pessoa pode vir aqui morar no Canadá, né? Se hoje, né, porque as regras sempre mudam para a imigração, mas hoje, se você vier como estudante, que foi o que eu fiz, você só pode trabalhar até 24 horas por semana. Meio período. Então, o seu salário não vai ser esse no tempo que você estiver estudando. Entendeu? A partir do momento que você gradua, eu já estou graduado aqui, eu tenho uma graduação em International Business. Você fez curso de quê? Isso, entendi. International Business, isso. Eu fiz 2 anos aqui, eu tenho... Para quem não sabe, é um empreendedorismo internacional, tradução livre. Isso, né? É como se fosse uma administração internacional. Isso, exato. Isso. E isso me dá direito a trabalhar mais 3 anos após minha graduação, né? Então eu posso ficar, como eu graduei, foi quando? Foi em junho. Eu posso ficar aqui até junho de 2027, trabalhando com visto de trabalho. Dúvida. Esse é o visto, então você sai do visto estudante e foi para o visto de trabalho. Exato. Tá. E aí, esse visto de trabalho agora, você consegue trabalhar full time, né? Agora é full time, exato. Aí agora eu posso até passar de 40 horas, se eu quiser. Entendi. Porque você pode, né? Você pode trabalhar em outros lugares. Trabalhos. Que é o que eu tô fazendo hoje. Esse curso que você fez seria uma graduação, seria uma pós, seria semelhante a quê, por exemplo? Ou só um curso? Eu fiz uma graduação de college, né? Não é considerado bacharelado. É considerado meio que similar a um curso técnico aí no Brasil. Tá. Né? Que te qualifica para entrar no mercado de trabalho e é um pouco mais... Como? Esse você pagou para fazer o curso? Paguei. Tá. Aí o pagamento já faz parte do planejamento que a gente está falando, né? Que a gente vai lá e a gente volta aqui. Pois é. Não tem problema. Você vindo para o Canadá, você tem que pagar o ano todo de vez, né? Então, você não pode pagar por mês, que nem a gente paga mensalidade. Ai, que pesado. Exato. Então, você até tem, dependendo do college, você tem a opção de pagar os primeiros 6 meses e depois a segunda parte. Mas no meu caso, até porque tinha um desconto se eu pagasse o ano todo, então eu decidi pagar o primeiro ano todo, né, antes de chegar aqui, e o segundo ano eu só podia pagar quando eu já estivesse aqui. Né? Então, eu paguei também o segundo ano todo de uma vez.
Isso você fez em 2019? Não, 2000 e... Você falou que tá 2 Então, anos, 2022. 2022, exato. Porque eu E quanto tive... que foi esse curso Então, o anual? curso, eu paguei 17 mil dólares canadenses por ano. Tá. Então, foram 34, 35 mil dólares canadenses. 35 dividido por 12, tipo, 3 mil reais arredondando por mês, entre aspas. Foram dólares canadenses. Então, Não, se eu sim, tiver aí é que você converteu aí de dólar para real já, que você falou 34, 35. Não. É 35 mil dólares canadenses. Ano? Nos 2 anos. 2 anos. Ah, tá. 35 dividido por 2, 17,5 dividido por 12, 1,45, ou seja, 1.500 dólares por mês, mais ou menos. Vezes 4 hoje vai dar uns... salgadinho, né? Aí você tá fazendo por mês, né? Só pra gente tomar um panorama aqui, porque como aqui a gente paga as coisas por mês, né? Que nem o salário, tipo, por mais que ele seja dólar, aqui é mês, então vamos fazer um paralelo mesmo. Sim. Isso no valor de hoje, né? De cotação R$4. atual, Cotação atual, né? Mas foi justamente por conta desse valor alto que eu demorei para voltar para cá, né? Porque eu tive que voltar para campus, buscar trabalho, né? Eu consegui trabalho como intérprete e tradutor no Pôr do Açu e também trabalhei num hotel como recepcionista bilíngue. E eu fazia esse trabalho de madrugada e como tradutor eu trabalhava na parte da manhã ou começo da tarde, dependendo, né? Que puxado. Então foi trabalhando esse tempo todo foi desde 2019 até 2022, juntando esse dinheiro para poder voltar para cá. Você vê que interessante, você tinha um objetivo claro na sua mente, onde você queria, como você ia chegar lá, e aí você fez o caminho contrário, desenhou o caminho para chegar até lá, né? Que é o que a gente está falando de planejamento, beleza, quanto que eu preciso, quando que eu vou conseguir, o quanto que eu tenho que me esforçar, o que eu vou precisar abrir mão agora ou não para conseguir fazer isso. Nossa, muito, muito legal, assim, eu sou super a favor também de planejamentos, admiro muito quem toma coragem de falar assim, vou com o que eu tenho, mas eu sou muito segura nesse sentido. Eu acho que eu não tenho mental, psicológico para fazer uma coisa sem muito planejamento. Às vezes eu até planejo demais, na verdade, né? E deixo de fazer, que foi como o caso do podcast, por exemplo. Eu planejei um negócio perfeito. Mas tá rolando, tá rolando. Tem que começar isso, e a gente vai melhorando. Pode demorar um pouco, mas você querendo, acontece. Exato. Né? Então, ainda tem um grande asterisco assim, né, no meio desse caminho que foi a pandemia, né? E o que aconteceu na pandemia? A discrepância do dólar para o real aumentou bastante. Estava antes da pandemia, em 2019, eu acho que estava por volta de 2,9, né, a diferença. E em 2022, que foi o ano que eu paguei, estava já perto ali dos R$4, né? Então, eu tive que pagar essa diferença, né? Então foi mais, né? Foi bem mais do que eu estava planejando no início. Mas mesmo assim, eu já estava no meio do caminho. Essa pandemia, né? Lógico que foi muito difícil, assim, no sentido dessa época, né? Desse período. Mas em momento nenhum eu falei, não, deixa o Canadá para lá. Não, eu fui. Era uma coisa tão clara para mim que eu ia voltar para cá, no sentido assim, sabe? Imagina você pega uma laranja e fala, isso é uma laranja. Tipo falando assim, eu vou voltar para o Canadá. Não tinha, eu não tinha dúvida. Estava muito claro para você. Era muito claro, entendeu? Então, eu não tinha nada assim que me fizesse mudar de ideia, assim. Realmente estava buscando esse objetivo para mim. Admiro pessoas decididas. Assim, e tem outras coisas na minha vida assim que eu tenho mais dificuldade de me decidir nesse aspecto, assim, mas isso não, isso foi muito, muito claro, assim. Aí, enfim, juntei esse dinheiro, aí eu paguei o college, né, fiz os 2 anos. Então, rapidinho, uma pausa, aí o quanto que você definiu que era o valor? Era só o valor do curso, ou era o valor do curso mais moradia e alimentação por um tempo? Então, assim, você saiu daqui com quanto para poder viver essa nova vida aí? Então, para pegar o visto de estudante, até
importante assim, para quem busca isso no futuro e estiver escutando aqui, que você tem que juntar para pagar pelo menos o primeiro ano do curso que você quiser fazer. Pode ser um curso de 2 anos, 1 ano. O primeiro ano você tem que pagar antes de você sair do Brasil, né? Do Brasil, antes de você, inclusive, antes de você ter o visto aceito, né? Antes de você ter o visto aceito, você você paga e depois você aplica para o visto. Se o visto der ruim, tchau, dinheiro. Então, na maioria das vezes, se você fizer toda a documentação certinha e você pagar o curso, você vai ter o visto aceito. Não estou dizendo que é 100% das vezes, tá? Às vezes pode ter alguma informação errada na documentação que pode ser negado. Aí varia de acordo com o status de cada pessoa, né? Porque são vários critérios para você ter o visto aceito, né, de estudante, né? Você tem que ter o curso pago, né, do primeiro ano. Você tem que ter também uma comprovação financeira provando que você pode se manter aqui no Canadá durante esse período, né? E quando eu vim, isso é parte da política que vem mudando sempre no Canadá, né? A questão da imigração. Que quando eu saí do Brasil, eu precisava ter na minha conta $10 mil canadenses como comprovação financeira. Né? Caraca. Então, mas esse dinheiro, assim, você não vai usar. Você não vai usar comprovar que você tem. É só para você ter na sua conta, né? Esse valor. Você tem que ter esse valor por 3 a 6 meses na sua conta. Entendi. Não é só simplesmente é super coerente, paga o dinheiro, aí você imprime o comprovante e depois devolve o dinheiro para alguém. Não é assim, né? Você tem que ter esse dinheiro na sua conta por um tempo bom, né? E em 2022 estava $10 mil e hoje, em 2024, já foi para $18 mil canadenses. Nossa! Exato. Já ficou porque eu acho que assim, minha visão distante aqui é que eu acho que tem muita gente começando a emigrar para o Canadá, e aí talvez para eles darem uma controlada, eles podem ter aumentado esse valor, né? Isso, exato. É até parte de um assunto que a gente pode conversar, que é uma situação que vem acontecendo no Canadá e em outros países também. A gente escutou no outro podcast Portugal. Portugal, que é o crescimento do número de imigrantes nesses países, né? No Canadá, de 2022 para frente, o número de imigrantes aumentou mais do que o governo imaginava. E por conta disso, nos anos seguintes, eles estão tendo que tentar balancear esse aumento e dificultando um pouco para os imigrantes novos, né? Já a partir eu acho que, assim, até olhando de uma forma macro, né? Acho que a pandemia, com certeza, veio para mudar a mentalidade de muita gente. Modo de trabalho, opções de viver, que até por isso também que a gente está conversando aqui, né? Então, as pessoas começaram a entender que você pode buscar algo melhor e deve, né? E se movimentar e buscar mesmo. Então, acho que a nível mundial, tá tendo muito essa movimentação de gente indo para tudo que é canto e mudando, né? Então, assim, realmente, esses países que têm a fama de ser mais abertos para imigrantes, de ter uma qualidade de vida melhor, são os que estão mais tendo maior procura, né? Sim, exato. A parte da pandemia acabou sendo uma consequência da pandemia, essa crise de imigração, né? Que durante 2020 e 2021 eles estavam segurando, né? Porque ninguém estava podendo sair dos países, né? Para poder imigrar. Aí isso surgiu uma demanda crescente, né? De pessoas querendo ir, né? De 2020 para 2021 ninguém pôde vir. Então, em 2022 veio toda essa galera que estava acumulando, entendeu? Então isso acabou. Eles tentaram, né? Criar um planejamento para receber essa galera, mas mesmo assim veio muito mais do que eles imaginavam. O suficiente para ter uma crise imobiliária aqui no Canadá, né? Que aumentou muito o valor muita gente querendo morar e não tem lugar para todo mundo morar, e aí essa demanda, né? Exato. Você até encontra, mas os valores estão bem mais altos, né? E eu vi essa mudança de 2022 para frente, aumentou bastante aqui, não só aqui, mas em todo o país, né? Que a gente vê nas notícias por aqui sobre essa crise. Enfim, aí por conta disso, quais são as consequências dessa situação? O governo está tendo agora que dificultar a entrada de imigrante, né? Uma medida temporária, não é para sempre, né? Mas para tentar reequilibrar essa demanda que veio nesses anos passados.
Entendi. Beleza, vamos voltar de onde que a gente estava. Planejamento, dinheiro, data, trabalhei muito, e agora? Onde que você parou? Enfim, a gente estava falando disso. Além dos 17 mil que você tem que ter na sua conta hoje, dólares canadenses, é bom sempre a gente falar, entender que é dólar canadense, né? Não é a mesma coisa do dólar americano. Né? O dólar americano eu acho que está 5,3. Acho que eu posso até fazer uma cotação aqui, talvez, né? Para a gente ter uma noção, assim. Eu sei que o dólar canadense está 4,1 hoje. Né? Mas, enfim, voltando aos critérios para poder vir para o Canadá, né? Como visto de estudante. Você também tem que fazer uma prova de... Pagar o ano de curso, proficiência. Tava só recapitulando. Não, tudo bem. Você tem que fazer uma prova de proficiência de inglês também para você. Qual nível? Aí depende de cada faculdade. Cada faculdade coloca uma nota mínima que você tem que alcançar para poder ser elegível para você se matricular nessa faculdade. Então... E esse teste precisa ser o TOEFL ou o IELTS, ou pode ser algum outro, ou de Cambridge, ou pode ser algum outro não tão famoso assim? Podem ser esses, e tem um também que foi aberto a partir da pandemia, por conta do isolamento, as pessoas não podiam sair para fazer essa prova, né? Então eles abriram uma prova de proficiência do Duolingo. O Duolingo tem uma prova de proficiência. Sério? Aí você pode fazer online. Foi inclusive a que eu fiz. É de graça? Não é de graça. Senão eu ia fazer agora, eu quero saber Mas é muito mais em conta. É muito mais em conta do que essas provas todas aí. Quanto que é? Você tem noção? Se eu não me engano, eu acho que eu paguei... Que legal, eu não sabia disso. Você faz online, você faz no seu computador. Exato. Que massa. Como o Duolingo está crescendo também, né? Como empresa, assim, eu tenho reparado várias ações que eles têm feito, muito legal. Eu acho que foi $200 americanos para essa prova do americano. Mas ainda sai muito mais barato do que você fazer uma prova do IELTS. E os outros são bem mais difíceis, né? Porque os outros... Bom, você tem que estudar para todas essas provas, não tem jeito. Assim, não tem... Eu não acho que tem uma mais difícil que a outra. São metodologias diferentes, mas você vai ter que ter um inglês bom para poder encarar. Quando eu voltei do intercâmbio, eu queria fazer para já ter o certificado, assim, né? Só que, primeiro, era caro, segundo, não aplicava, acho que aqui em Campos até tinha em alguns lugares, mas não lembro como que era. E eu ficava assim, putz, mas eu não sei quando que eu vou usar isso, vou gastar dinheiro sem saber se eu vou usar. Eu ficava meio que nessa. Mas aí acabou que eu não fiz. Deveria ter feito, porque quando eu voltei, o inglês era um. Hoje em dia, é outro. Exato. Porque o inglês é que nem... É que nem eu costumo falar que o inglês é tipo você fazer academia e quiser, né, crescer músculo, né? Você tem que estar sempre praticando para manter, né? Então, senão você vai acabar perdendo se você parar a sua prática e para recuperar depois. Ok, let's speak in English right now. Enfim, aí tem a prova de proficiência. Se você não souber falar inglês, tem a opção também de fazer, que é também outra língua, né? Francês, você pode fazer também. Em várias províncias tem a segunda língua como francês, não é? A província de Quebec fala francês. Isso, exato. Não tem mais outras, tem outras, não? Acho que tem outras. Podem ter outras províncias que têm uma influência, mas a oficial é a província de Quebec. Que você pode também migrar para lá e só fazer a prova de francês, né? Então, essa é a opção. Isso, mais uma vez, só esclarecendo que existem várias maneiras de você vir para o Canadá. Eu estou falando só um método. Sua experiência, né? Exato, que é baseado na minha experiência, que é o visto de estudante. Enfim, aí teve a prova de proficiência. Você tem que ter toda a sua documentação em dia, né? Enfim, passaporte, todas essas coisas, né, óbvias, mas que você tem que estar com tudo em dia, né? Tomar cuidado com a data de validade do seu passaporte, todas essas coisas. Você aplica, aí espera 3 meses e espera o resultado, né? Aplicação toda online, não tem entrevista presencial, que nem nos Estados Unidos, por exemplo. Não precisa de entrevista. Você aplica, você tem que enviar a documentação por correio, né, para o consulado,
e eles vão te dar a resposta dentro de 3 a 4 meses, assim, né? Entendi. Exato. Aí eu fiz em 2022, né? Consegui o visto de estudante, né? Aí que surgem as conquistas de todo o planejamento que eu comecei a fazer em 2019, né? Você vê, caraca, pô, tá acontecendo, né? Então, foi uma coisa muito Materialização do seu gratificante. sonho, né? Exato, exato. Aí eu, pô, lembro até que eu fui celebrar com meus amigos, que meu visto foi aceito, enfim. Você vê isso acontecendo e também, pô, é muito importante também falar do apoio que eu recebi de família, amigos, né, que me incentivaram sempre. Pô, cara, Muitas vezes a vai, gente você não perde essa tem isso, vontade né? tão genuína de poder voltar para o Canadá, vai, não perde essa oportunidade, porque eu acho que meu receio sempre foi surgir a oportunidade, surgir na minha cabeça assim de me arrepender de não ter tentado, né? Então, isso Ficar tudo sempre pensando no e se eu fica tivesse pensando, feito isso? pô, e se eu E se? tivesse. Exato. E se? Então, isso foi meio que uma barreira que me Isso eu acho que impediu é de o que mais me desistir, né? move hoje, sabe? Tipo, cara, eu não quero. Se é uma vontade que eu tenho, eu não quero ficar pensando depois no e se eu tivesse feito seria assim. Não. Vai, se Exato. der errado, você volta. Eu sempre, Tudo com sempre dá pra planejamento, né? reconstruir Pô, tudo. É. exato, exato. A gente pensar, né? Enfim, aí foi isso. Aí eu peguei o visto estudante, vim para cá em setembro, né? Aí eu também já tinha visto casa para ficar também, né? Já antes, tudo já. Eu até fiquei surpreso naquela conversa da moça lá desculpa, eu não lembro o nome da moça lá Aham, de a Portugal. Débora. Mas, caramba, deve ter sido muito, muito pesado para ela, né? Coragem, né? Muita coragem, assim. Esse é o tipo de coragem assim, que eu para mim é muito arriscado. Eu prefiro já tá tudo garantido, nem que eu tenha que esperar mais, pelo menos está tudo garantido, está tudo planejado, está tudo certinho para quando eu chegar as coisas vão acontecer como eu quero. Então, Aham. evitar perrengue, né? Sabe que eu, fazendo um paralelo assim com o turismo, né? Eu era 100% essa pessoa aí que você acabou de descrever, que super se planejava e tinha todo o roteiro, o que, que ia acontecer, pá, pá, pá. Se desse errado, eu tava perdida, né? Mas, porque já tava tudo alinhado. Só que aí, quando eu fiz o mochilão, isso mudou muito meu pensamento, né? Porque às vezes eu fiquei num lugar e eu gostei, eu queria ficar mais, e aí se já tinha alguma coisa fechada, não dava para ficar. Então eu comecei a soltar um pouquinho isso. É claro que ainda tem esse lado, né? Porque me dá segurança. Mas, por outro lado, também eu comecei a olhar de uma maneira diferente essa questão de ter tudo muito certinho. Porque, não sei se isso também é assim, mas, por exemplo, eu fiz todo o meu planejamento, seu planejamento de ir e tal, e porventura seu visto foi negado. E agora? É chora, né? Você ia sentar e chorar, porque era o plano, era o se plano. acontecesse isso, né? Porque, assim, não existe garantia que vai ser aceito, né? Você pode fazer tudo certo, mas alguma coisa, né? Vai dar errado, Enfim, é pode dar fora errado. do nosso alcance. É. Mas se acontecesse isso, eu ia tentar de novo. Né? Tentar de novo, porque Resiliência. existe também pessoas que tiveram visto negado na primeira vez, tentaram de novo e E conseguiram. conseguiram. Uhum. Então, enfim. Sim, não. Na Mas minha cabeça, concordo, eu acho que assim, sempre foi eu tipo, se admiro a muito pessoa. a coragem dela, admiro muito seu planejamento e concordo com os dois lados, só acho assim, que o equilíbrio é o melhor dos mundos. Porque, realmente, mas assim, no seu caso, você tem um planejamento e se der errado, você vai ter a resiliência de conseguir, não, vou fazer até dar certo, eu vou bater nessa pedra até que o negócio faça do jeito que eu tô esperando, né? Exato. Foi realmente nessa questão de juntar dinheiro, esforço de trabalho, né? Eu tive também, né, o privilégio, assim, de, né, no meu planejamento, tá ainda morando com minha mãe, né? Então, pude Uhum. poupar, né? Não precisar pagar conta de casa, essas coisas, e juntar um valor considerável de tudo que eu estava ganhando nesses empregos, né? Então, isso me ajudou também, tem isso. Isso faz toda a diferença mesmo. Nossa, faz muita diferença. Enfim. Também tive eu contei para minha chefe também no trabalho aí de campus que eu ia e ela me apoiou para caramba também,
né, durante todo esse período que eu trabalhei com ela, foi bem bacana. Esse é outro ponto que, assim, quando eu comecei a falar sobre morar fora e tal, assim, muita gente chama de doido, né? E aí eu vou usar sempre o exemplo do mochilão, porque também foi uma experiência, assim, como intercâmbio transformadora para mim, que, poxa, falar que eu sou uma mulher sozinha de 24 anos que vai viajar 100 dias pelo Nordeste sozinha de mochila. Imagina o que eu não escutei. Claro. Mas tipo, então, isso assim, para quem não tem, isso que importa. Mas aí que tá, para quem não tem um psicológico forte, isso impacta muito, muito. Uhum. Então, assim, quando a gente até com a Maiara da Austrália, né, que vai ao ar antes do seu agora, a gente estava falando muito sobre psicológico. E que muita gente fala sobre dinheiro, planejamento, tá, mas ninguém fala do psicológico. Psicológico da saudade. Tem gente que acha que vai ser forte, não é. É psicológico de ter a sua mentalidade formada e não se deixar influenciar por outras pessoas. Exato. Então, assim, então, assim, você com certeza teve um super privilégio de ter um apoio. Eu acho isso muito legal, muito importante. Gostaria que todas as pessoas do mundo fossem assim. Eu também. Eu entendo que muita gente, né, tem bastante dificuldade para ter uma experiência dessa, mas, cara, a gente tá num período muito positivo para poder fazer essas viagens, para isso, né? Propício. Sim, muito incentivador, tem muita informação que a gente pode ver na internet que ajuda também, né? Coisas que a gente não tinha antigamente. Então, isso tudo conta. Então, a gente tá viva para viver, né? Sim, exatamente, eu concordo com você. E eu só fiz esse comentário mais para reforçar esse ponto de, assim, cara, se você tem uma vontade, coloca na cabeça que a vontade é sua e você tem que fazer por onde para acontecer. Não importa o que os outros vão dizer. Exato. Não importa. Você quer. Você tem que focar e fazer sempre vai ter uma outra pessoa que vai, né? Tentar falar alguma coisa, mas. Eu até falo assim, cara, você tem comentário negativo, energia negativa, só se afasta. Não precisa nem debater. Se afasta. Não escuta. Passa por aqui, entra por aqui, sai por ali, entendeu? Então, aí agora você tem pessoas como você, assim, que estão super incentivando, apoiando. Nossa, outras super pessoas incentivo, que estão torcendo por você. Até hoje eu falo com amigos meus, cola aqui, faz uma viagem, entendeu? Realmente. Essas pessoas que estão torcendo por você naquele mesmo pensamento, que estão, independentemente do que for. Então, que eles vão apoiar o que você quer, né? Tem a opinião deles, vai conversar às vezes, mas vai respeitar, né, a sua decisão. Então, acho que eu fui muito privilegiado, assim, de ter, de estar ao redor de pessoas que pudessem me apoiar, assim, sempre mandando uma mensagem positiva, sabendo que, né, eu estava na correria de trabalho, né, não estava tendo tempo, né, de sair em campus, porque tinha que trabalhar, aí chegava em casa e ficava cansado, mas era tudo em busca desse sonho, né? Eu vou dar um exemplo de uma situação aqui, pra gente só comparar isso que a gente tá falando, né? Olha a diferença de quando você tá fora e alguém te manda uma mensagem falando assim, ou então, antes mesmo de você morar fora, no início, não faz isso, você vai deixar os seus pais, a sua família sozinho, você vai deixar eles sofrendo. Diferente de, nossa, que legal, muito bom por você que você está seguindo o seu sonho. A pessoa da cena anterior, tá se colocando como vítima, como se você querer sair da sua cidade, da sua situação, você prejudicar o outro. Mas não olha o que você vai ganhar com aquilo. Então, assim, e isso acho que é muito o pensamento das pessoas que se colocam muito em segundo lugar. Esquecem de se colocar antes de ver o que elas querem antes de pensar nos outros, né? Digo porque eu já passei por situação assim, tem parente. Cada pessoa, né, toma sua própria decisão baseada na sua opinião, né? Então, enfim, na sua convivência. Lógico que eu sinto saudade da minha família, dos meus amigos. Muito saudade, né? Até tive a oportunidade de visitar o Brasil esse ano, né, de 2024. Foi, caramba, foi tão especial. Foi muito bom, assim. Eu cheguei de surpresa, né? Ninguém sabia que eu ia, né?
Então, nossa, quando eu criei um planejamento também, né? De juntar minha família sem ninguém saber que eu ia aparecer, né? Uhum. Enfim, foi quando eu cheguei lá, foi assim, a catarse. Foi muito, muito emocionante. Foi muito bom. Eu Nossa, que sinto, legal. eu sinto muito saudade dos meus amigos, família. Só que são coisas da vida que a gente tem que escolher, né? A gente não pode ter tudo que a gente quer, né? É. Infelizmente. Mas eu pego esse retrato de novo e trago mais uma vez. Tô falando porque eu já passei por muita coisa assim. E olha a diferença. Você chegou, a galera ficou feliz e tal. Nossa, que maneiro, saudade, agora pode voltar. E aí, e outros, tipo, ai, larga essa vida lá e fica aqui com a gente. Nossa, esquece isso. Você vai, entendeu? Esse paralelo, assim, acho que aí entra Acho que naquela no meu questão. caso não ia nem ter muito sentido alguém falar isso pra mim, porque todo mundo sabe o quanto que eu lutei pra estar aqui, né? Sim, É, é, e e isso é foi tudo ótimo. Que mais exato, exato. pessoas como a família do Caio existam nesse mundo. Nossa, nós, pô, me apoio pra caramba minha mãe, converso com minha mãe frequentemente, ainda hoje. E tem hoje a gente tem tantos meios de comunicação, né? Mesmo Sim, estando sim. longe, então não é a mesma coisa de você ir pro exterior nos anos 80, 90, né? Que aí você ia cortar realmente o relacionamento com a pessoa, isso é voltar a Exato. falar, sei Mandar lá como. Né? cartas. Carta, ligação custando uma fortuna, enfim. Uhum. Hoje é muito fácil, assim, continuar mantendo contato. Então, isso ajuda também, né? Para quem quiser Sim. alcançar esse objetivo. Então, enfim, aí foi isso. Foi isso que Bom. aconteceu. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. E as expectativas? Eu sei que estava tudo planejado, então as expectativas eram quais? Assim, o que você foi esperando quando você foi para ir agora? No caso, na minha segunda viagem, né? Porque, Sim. como eu já tinha no Winnipeg antes, eu já tinha uma base do que eu ia esperar quando eu voltasse para o Canadá. Eu estou em outra cidade hoje, né? Só que, assim, aqui também tem qualidade de vida, né? Aqui tem basicamente tudo que tinha em Winnipeg, tem aqui na Niagara Falls também. E aqui tem uma vantagem, aliás, tem umas diferenças que para mim, são melhores eu estar aqui do que o Winnipeg, que é a questão, a gente tem que falar também da temperatura, né? Do frio, que aqui no Canadá faz bastante frio, enfim, Qual não foi o vou mínimo que negar você isso. pegou? Pô, aqui em Niagara Falls não neva tanto quanto em outras cidades e outras regiões do Canadá, mas neva. Mas Uhum. neva. No inverno tem alguns períodos esporádicos que nevam, e teve esse dia que rolou uma tempestade de neve e eu peguei -22, né? Enfim, esse foi o mínimo do mínimo, assim. Só E que, você estava olha, na rua ou Thaís, conseguiu ficar dentro de eu tive que casa? trabalhar, tive que trabalhar. Ai! Mas aí, pô, isso foi bacana também, que hoje eu ainda trabalho no hotel, né? Hotel aqui em Niagara Falls, eu sou hoje supervisor. E, pô, quando eu fui trabalhar nesse dia, minha chefe deixou eu passar a noite no hotel, né? Porque tempestade de neve é até perigoso Sim. você voltar para casa, né? É realmente uma circunstância que você deve evitar estar na rua. Então fui trabalhar e ela deixou eu dormir no hotel. Foi muito legal por parte dela, assim. Experiência. É bom que você já vê a experiência do cliente, entendeu? Pois é, exato. Enfim, aí eu moro hoje em Niagara Falls, é uma cidade em questão de temperatura, não teve esse dia, né? Mas no geral, eu te falo que até no inverno, eu esperava que fosse muito pior do que é. Eu vim para cá em setembro, já era o outono, né? Já era o comecinho do outono ali, já indo para o inverno em dezembro. E eu ficava assim, caramba, quando chegar o inverno vai ser complicado, não sei como é que eu vou reagir, né? Meu corpo vai reagir. Eu sempre fui muito, né, de ficar gripado em campos, né? Sempre ficar espirrando, tossindo, rinite, papapá. Imagina Aham. no Canadá, né? Porque em Winnipeg eu não passei o inverno em Winnipeg, né, em Aham. 2017. Foi só o verão. Então eu não sabia como é que ia ser, né? Então eu tive essa primeira experiência assim no inverno aqui. E se você tiver com a roupa certa e for sair para trabalhar, cara, não é As famosas camadas. exato. Lógico que, pô, não é super confortável, não é. Mas não é a pior coisa, assim. Eu acho que em questão assim eu tô falando de Niagara Falls, né? Lógico que se você estiver falando
de outras províncias mais ao norte, assim, é mais complicado. Até falando de Winnipeg mesmo, eu sei que eu não vivi o inverno de Winnipeg, mas eu sempre escutei que o inverno de lá é bem mais complicado. Assim, chega na temperatura de menos 35, menos 40. Caraca! Exato. Mas, enfim, as pessoas estão lá, as pessoas vivem lá, então... ainda assim é possível, né? Ainda assim é mais complicado, porque eu acho que a questão a neve incomoda mais em questão de espaço, assim, de você ter dificuldade de andar. Tem que ficar tirando, Exato, você ter que, né, sempre tá com a bota de inverno. Foi a primeira vez que você viu neve? Ano passado? Foi a primeira vez, exato. Primeira vez. Que legal! E o que você achou? Já um montante de neve assim na minha cara. Assim. Fez todos os clichês do boneco de neve, um anjo. A gente faz, né? A gente pega um dia de folga, né? Foi assim, foi bem bacana, assim. A gente sempre tive curiosidade como é que ia ser interagir com a neve. Foi bacana. Mas já teve a experiência de esquiar? Ainda não. Ainda não, infelizmente ainda não. Mas aí passa aquele negócio, né? Você passa as primeiras 2 semanas com a neve, maravilha, que bonito. Depois nossa, chega, né? Chega. Aí você tem que encarar a neve ainda por mais 5 meses, até parar, né? Mas, enfim, isso é um perrenguezinho, assim, essa questão da neve incomodar, não especificamente em questão de temperatura, mas em questão de locomoção, né? Eu não tenho carro, mas eu sei que quem tem carro tem uns perrenguezinhos específicos, tem que ficar tirando neve de Nossa, quando eu morei lá no intercâmbio, era exatamente isso. Tipo, aí a última casa que eu fiquei tinha um ladeirão assim pra subir, e eles tinham que ficar tirando a neve pra conseguir sair com o carro. Ou seja, tem que acordar mais cedo pra ficar lá. Exato. A vida toda. Tomar cuidado na hora de você estiver andando, né? Porque você pode também pegar uma área. Pegar um gelo. Pegar um gelo e escorregar. Então, eu tive que viajar, eu tava em Wisconsin, e aí eu fui pra Ohio, porque eu acho que o avô da minha host mom tinha falecido. E aí a gente foi uma tempestade de neve no meio do caminho. Nossa, o carro começou a dar uma patinada assim. Aí a gente parou num posto e na época eu não tirava tanta foto, então a gente tem só a foto assim, tudo branco lá fora, cinza, aquela negócio de filme, e a gente dentro do carro, assim, no meio da estrada, foi doideira. Nossa. Doideira. É um perrengue. Lá eu peguei o mínimo também, foi menos 27, mas a gente tava dentro de casa, então. Pô, você sabe que se você estiver dentro de casa, cara, pode estar menos 20, menos 30, porque tem aquecedor, então dá para você ficar super de boa, cara. Dentro de casa você não se preocupa, não precisa se preocupar com frio. Você fica muito Exato. Isso também. E o que você falou? É isso. Eu pensei que você falou coisa, mas beleza. Eu falei, tem isso também. Tá. E então, essas foram as expectativas, né? E a realidade você já até trouxe pra gente, a questão do frio, essas coisas. E convivência, assim, tipo, você foi sem conhecer ninguém, né? Exato. Eu vim sozinho. Eu não vim com namorado ou com família, eu vim 100% sozinho. E você, assim, foi difícil para você conhecer novas pessoas, ou você não é uma pessoa que se importa tanto em ter uma companhia, assim, não digo de relacionamento não, mas assim, de estar rodeado de pessoas, porque tem esses perfis, né, de pessoas. Como que é? Muito pelo contrário, aqui a gente tem uma experiência como essa de ir para um país novo, né, a gente tem que buscar network, né, você está sempre buscando contatos, porque, pô, pessoa vindo do zero, né, então, o meu network inicial foi, obviamente, da minha sala de aula, né? Professores, e por aí a gente vai expandindo, né? Aí também tem essa questão, outra facilidade também no Canadá é conseguir emprego aqui. Aqui é muito... já é a pergunta do mercado de trabalho. Como é que é isso? Tipo, oi, tô disponível, vamos amanhã trabalhar? Pô, é muito mais tranquilo. Se você quiser trabalhar, a princípio, não se importar com qualquer tipo de trabalho que você consiga... aqui no Canadá, você primeiro ou na segunda semana você consegue um emprego. Assim, comigo aconteceu de na segunda semana eu já ter conseguido um emprego, que meu primeiro emprego aqui foi trabalhando numa academia da faculdade, né, como recepcionista, e consegui um emprego no hotel também. Aí eu comecei no hotel como camareiro,
E a partir daí eu fui crescendo, me promovendo, e hoje eu sou supervisor. Então a gente também é No muito mesmo mais. hotel? Ah, não é no mesmo hotel, não. Ah, tá. Eu fui, né, pegando Aham. outras oportunidades até conseguir o que eu queria. Enfim, hoje eu tenho esse emprego e eu também trabalho no buffet do mesmo hotel. É meu segundo emprego, então eu tenho dois. Mas você trabalha no buffet fazendo a comida, servindo a comida ou nenhum dos Servindo, dois? servindo a comida, exato. E eu trabalho no mesmo hotel como supervisor também. Aí, como E supervisor, eu assim, pego cinco dias na semana e faço 40 horas. E no buffet eu pego 3 dias, que são mais 24 horas. Aí no e total deixa eu te fazer uma dá pergunta mais 34. pessoal aqui, assim. Eu tive uma experiência na parte da hotelaria, né, por um tempo aí. Infelizmente, não foi uma experiência boa. As pessoas te respeitam no buffet e no supervisor? Tipo assim, porque como são ocupações completamente diferentes em questão de hierarquia, né? Uhum. As pessoas respeitam ou é mais difícil, talvez, você lidar como supervisor porque as pessoas te veem como um colega por conta do buffet e aí não respeitam a sua autoridade? Eu nunca tive assim, em questão, você fala o pessoal que trabalha no hotel ou os clientes de fora? Trabalho no hotel. Trabalho no hotel. Não, eu nunca tive assim grandes problemas. Lógico que assim, você indo trabalhar aqui no emprego aqui no Canadá, você está fadado a ter um grupo de trabalho que vem de diferentes partes do mundo, né? Então, Uhum. cada pessoa que você estiver trabalhando tem sua própria linha de pensamento. Você perde o senso Só de. no ramo da hotelaria ou em todos, você Não, diria? no geral, assim, você tem que estar aberto para entender que a cultura do seu colega de trabalho é completamente diferente do seu. Então, Aham. mais uma vez, pegando um comentário do outro podcast lá que Aham. você fez, que a moça Da falou Débora. assim, o comportamento de tal pessoa Sim, ela de falou colega de isso. Aham. trabalho não era o que eu esperava. Mas realmente não é o que você espera mesmo. Você está convivendo com uma pessoa que tem uma cultura completamente diferente da sua, o padrão seu não é o mesmo padrão dela, e isso pode gerar conflito se você não tiver o mínimo senso de flexibilidade, de compreensão que a pessoa vai ter um pensamento diferente, entendeu? Uhum. Então, tem um comportamento diferente que às vezes você pode achar mal educado, mas na cultura da pessoa é normal, entendeu? Ou a Tem pessoa que também pode respirar achar muito isso de você fundo. também, entendeu? Tem o oposto também. E por Tem que aí, saber mas lidar aí, muito bem com pessoas. exato, você tem que ter Uhum. flexibilidade, entendeu? Sei lá, tem alguns colegas de trabalho que eu já tive, né, desde que eu cheguei aqui, que chegavam no trabalho e não dava bom dia, e você, aí na nossa cultura no Brasil, cara, a pessoa é mal educada, né? Aham. Mas aqui pode acontecer e para a pessoa tá ok, Não simplesmente é o tem padrão nada, dela, não não tem dá, problema com exato, você, entendeu? exato. É, Entendi. tem essa questão que é muito importante ser levado em conta, né? Na hora que você for, especificamente para o Canadá, que é um país multicultural, é bom frisar isso para quem tiver Quer ir, interesse de né? no futuro Aham. vir, que aqui você tem muita dificuldade de você entender um padrão de comportamento por conta da imigração. Você vê gente do mundo todo. Você pode estar em uma sala de aula ou você pode estar fazendo turismo no lugar. Cada pessoa que tiver à sua volta, ela vai ter vem de uma influência totalmente diferente Sim. da sua, entendeu? Pode ter um grupo de europeus, um grupo É, de asiáticos, né, africanos. Você não sabe, entendeu? no meu intercâmbio, quando juntava a galera toda, a gente via claramente, assim, latinos mais Brasil era uma coisa, asiáticos era outra completamente diferente, Você e os sabe, europeus você tinham um sabe. pouquinho de cada lado, assim, Exato. Você vê que os asiáticos, principalmente falando de muito mais fechados. muito mais fechados, especificamente E falando tá tudo de bem. coreanos, japoneses, e tá tudo bem, pô. É. Não quer dizer que eles Eu tenho são uma mal amiga, educados, é, simplesmente é eu a tenho uma cultura. amigaça, né, que ela é do Japão, a Shion, ela, assim, ela tinha vergonha de falar inglês por achar que o inglês dela não era bom.
E ela era uma simpatia em pessoas, só que como ela não dialogava muito, socializava muito com as pessoas achavam que, nossa, é muito tímida, antissocial, não sei o que, não sei o que. Só que, na verdade, quando ela tá com a pessoa que ela se solta, tipo, é outra coisa completamente diferente. Ela, assim, realmente é um amorzinho da minha vida. E muitas pessoas asiáticas eu percebi esse mesmo padrão, vamos dizer assim. Já latina é tipo, bora galera, não sei o quê. É bem diferente, é completamente diferente, assim, em relação ao comportamento. Isso eu já via já desde o Winnipeg, assim, foi uma das coisas que me chamou muita atenção, que, né, toda essa distinção de comportamento que é fora do nosso padrão. Cultural. Isso, exato. Entendi. E aí, deixa eu só passar mais ou menos aqui, assim, da onde eu tô vindo. A gente já falou de mercado de trabalho, de expectativa, de preparação financeira, sobre o visto também. E aqui eu queria entrar um pouquinho mais a fundo e falar sobre os principais desafios e as principais conquistas até o momento. Então, como eu te falei, eu tenho um visto de trabalho até 2027. Então, hoje, se eu permanecer nesse estado, eu vou ter que voltar para o Brasil em 2027. Como eu te falei também, eu quero viver aqui, né? Então, não quero. Qual é a minha etapa agora? É pegar o visto permanente, né? Que aí é um outro processo bem também burocrático, que exige determinados critérios que eu tenho que atender para poder alcançar, né? Por exemplo? Também é uma coisa que tem vários caminhos, né? O caminho, vou explicar o caminho que eu escolhi, né? Que é o chamado Express Entry, né? Que você tem que fazer uma prova de proficiência de novo, dessa vez alcançando uma nota específica de acordo com o que o governo canadense... O nível, desculpa te interromper rapidamente, o nível que eu conheço de proficiência tem o B1, B2, C1, C2. Acho que tem outros dois que eu tô esquecendo. Aí no Canadá é assim também que mede ou não? O seu nível de inglês, sim. Só que isso não são as notas das provas que você for fazer, né? Você pode escolher fazer, por exemplo, a prova do CELP, que tem uma determinada numeração, ou a prova do IELTS, que tem outra determinada numeração. Entendi. Né? Então, e a partir disso, o Express Entry é baseado em pontos. Você tem que alcançar determinados pontos. Esses pontos, eles variam, o governo muda a cada período, né? Então tem uma pontuação mínima que tem uma pequena variação para mais ou para menos, de acordo com o que o governo canadense quer. Então, aí você ganha ponto fazendo prova de inglês, né? Tem a prova de francês também, que se você fizer a prova de proficiência e tiver uma determinada nota, você consegue mais pontos. Você também... É obrigatório o francês também ou não? Não, assim, nada disso é obrigatório, mas você ganha mais pontos, né? Você pode conseguir sem fazer a prova de inglês, só que você vai ter que compensar os pontos de outra forma. Entendi. Entende? Agora entendi, pode ir. Certo? Então eu não preciso, hoje eu estou fazendo um curso de francês para fazer essa prova. Né? Então comecei francês bem há pouco tempo, assim, tem 2 meses. Nossa, olha, sabe uma coisa que eu me arrependo de não ter... A única coisa que eu sei falar. Eu me arrependo muito de não ter feito francês antes de vir para cá, cara. Isso é uma coisa, uma grande dica, assim, para quem quer vir, faça francês, se você puder, faça francês antes de vir para cá. Não é obrigatório, mas te ajudaria muito aqui em questão do visto permanente e questão também de oportunidade de emprego. Você tem muitas oportunidades de emprego que são específicas para quem fala inglês e francês. Se tiver as duas... Que interessante. Isso engraçado que se você olhar para os Estados Unidos, na região sul, é inglês e espanhol por conta da fronteira com o México. Então tem muito mexicano, latino ali, e aí em cima já é por conta da influência francesa, né? Aqui são pelo fato das 2 línguas oficiais no Canadá serem inglês e francês, né? Então você pode conseguir um emprego no ramo público que exige que você tenha um francês ou inglês, né? Você pode alcançar também certas posições específicas para quem sabe as 2 línguas, então é uma boa. Você saber os 2, você tem uma grande vantagem assim no mercado de trabalho aqui no Canadá.
O espanhol aí é relevante ou não? É bom, porque tem muita gente falando de hotelaria, né? É interessante você ter espanhol, porque vem muito latino visitar o Canadá, né? Mas não é uma coisa assim essencial. Um Não é tão diferencial. importante. Não é um pequeno diferencial, mas não tanto quanto o francês. Entendi. Né? Mas ajuda sim. Já me ajudou, o espanhol que eu tenho me ajudou aqui também, de certa forma, mas o francês me ajudaria muito mais, assim, né? Então é uma coisa que hoje eu busco fazer a prova. Agora, voltando aos critérios lá do Express Entry, só para a gente manter. Viu? Comigo o negócio é assim, a gente roda o Nossa, é mundo tanto todo, assunto, né, que a gente vai... emenda em um no outro, se não tem uma pessoa com foco para voltar, aí não volta nunca. Pois é. Aí, enfim, você tem a proficiência, você pode acumular pontos fazendo as provas de proficiência de inglês e francês. Tem determinadas posições de emprego que você precisa alcançar aqui no Canadá, que podem te acumular pontos também, que são chamados skill jobs, que são trabalhos de habilidade um pouco de raciocínio um pouco melhor, né? Vamos supor, hoje eu como supervisor é Menos considerado um skill job. operacionais, né? É considerado um skill job eu sendo um supervisor hoje. Foi a gente falando de conquistas e realizações Sim. aqui, foi uma grande conquista minha eu conseguir essa posição, que é muito requisitada aqui, especificamente na área de Niagara Falls, tem um ramo de hotelaria muito quente, Muito né? forte. Muito, muito forte. Então, todos os imigrantes que vêm para cá e querem trabalhar com hotelaria, eles querem ser pelo menos supervisor, que é considerado um skill job. Agora, se você for só recepcionista, não é considerado um skill job, então você não vai ganhar ponto a partir disso. Eu acho que essa parte do skill job é menos operacional, né, de fazer, e mais de gerir. Sim. Ou não? Exato. É um pouco disso também. Eu, como recepcionista, eu não poderia acumular pontos, né? Eu, como supervisor, eu fui promovido há 2 meses também. Consegui, logo após da minha graduação, fiquei muito feliz, assim. Tem um chefe também, pô, gente finíssima, que também ele é mexicano. Ele me ajudou nessa promoção também. Então, enfim, tem o skill job, que você precisa ter pelo menos 1 ano de trabalho com esse skill job para ganhar pontos. Uhum. Se você tiver 2 anos, você ganha mais pontos. Mas você tem que ter pelo menos 1 ano. Certo? Uhum. Tem isso. Tem a questão também, Thaís, da idade. Quanto mais velho você estiver, menos pontos você vai ter. Então, para quem for mais novo, quanto mais novo, mais pontos você vai ter. Mais vantagem, mais pontos você vai ter no Express Entry. Né? Tem isso. Eu vim aqui com 32 anos, eu tenho menos pontos de todo mundo dos 20, né? 25, 20, eles têm mais pontos que eu, né? Nesse critério de idade. Se você tiver algum familiar também no Canadá, você também ganha pontos a partir disso. Se tiver algum tia, primo, pai, mãe, né? Tem mais o quê? Você já ter feito intercâmbio aí já conta ponto ou não? Não conta ponto. Tá. Agora, se você tiver experiência de skill job no Brasil antes de vir para o Canadá, você ganha ponto também. Então, sua experiência de trabalho no Brasil, se você tiver 1 ou 2 anos e for considerado um skill job, você pode trazer isso para o Canadá. Como que faz essa equivalência? Tem que passar por tradução juramentada a carteira de trabalho? Ou, tipo... Tem que ter tradução juramentada, tem que ter um comprovante do emprego que você teve no Brasil. Você vai trazer isso tudo para o Canadá e você vai estar anexando isso na documentação para o visto permanente. Entendi. Então, você tem que ter essa comprovação que você teve um skill job no Brasil de 1 ano ou mais. Uhum. Certo. Tem também a graduação. Pois é. Eu não tive skill job no Brasil, então eu, infelizmente, não ganho ponto a partir disso. Tem também a sua graduação. Eu trouxe minha graduação da Cândido Mendes para cá e eu também ganho ponto no Express Entry para isso. E minha graduação aqui no Canadá, você tem que ter uma graduação aqui no Canadá. Isso você tem que ter. Você tem que estar formado em alguma coisa. Pelo menos college, para você ganhar ponto para o Express Entry. Entendi.
Se eu não me engano, são esses. Graduação. Isso, exato. Aí, a partir daí, todos esses pontos acumulados, você faz a aplicação no site e espera para ser convidado. E quem não tem essa graduação de college não vai ter esses pontos, mas ainda assim tem chance de conseguir? Tem chance que diminui a partir de. Então, aí você tem que. Tem uma pontuação mínima, melhor perguntando, eu acho, né? Tem uma pontuação mínima para poder pegar o visto? Eu não lembro se a gente já falou sobre isso. A pontuação que eu estou me referindo é o visto permanente. Você está falando do visto permanente? Isso. No caso do Express Entry, sim. Agora, se existem outros meios que são chamados de. O Express Entry é o permanente. É o visto permanente, exato. Então. Mas existem outros meios de você conseguir o visto permanente também. O Express Entry é só um dos meios, entende? Sim. Então, se você vier aqui para o Canadá e quiser investir num business aqui no Canadá, você já tem uma grande chance de conseguir o visto permanente. Porque você está gerando dinheiro para eles. Exato. Então, esse é outro caminho também. Eu não tenho tanto conhecimento nesse meio, mas, enfim, existem vários caminhos. Assim, para quem estiver interessado, eu acho muito interessante contratar uma agência de imigração. Né? Você faz serviço? Já deixa aqui só. Não é fácil. Mas eu acho que ajuda muito, assim, para você conseguir informação. Você pode pegar informação na internet, mas a agência de confiança que você indica, que nem a Débora, acho que ela indicou algumas lá de imigração portuguesa também, que ela disse que ia fazer muita diferença. Então, assim, você tem alguma que você indicaria, que você já chegou a pesquisar? Eu vou indicar a Momento Jabá, né? Vou indicar a agência de intercâmbio que eu fiz para vir para cá em 2022. Eu paguei uma agência chamada S7 Intercâmbios. Eu paguei essa agência me ajudou em toda a documentação, tudo que eu precisava saber e precisava fazer para poder pegar o visto estudante. Eu consegui o visto estudante primeiro, né? Então eu acho que eu vou recomendar eles. Com certeza deu um diferencial. Sim. Massa. Agora tem isso. Outra grande conquista foi conseguir a minha graduação, né? Que esse período de 2 anos. É difícil? Assim, é uma experiência. É difícil porque você tem que conciliar estudo em inglês, eu sei falar inglês, mas lógico que se fosse em português ia ser mais fácil para mim, né? São termos diferentes também, às vezes, né? Como você estava entrando numa graduação mais específica, tem muito termo business que talvez você não estava acostumado. Muito termo business que eu não tinha conhecimento, exato, termo técnico. Veio um comentário, veio uma pessoa de Paris para me contratar para fazer um serviço. E esse serviço envolvia algo com arquitetura, design de interiores, planta baixa. Eu falei assim, cara, eu sei falar inglês, mas eu nunca precisei do vocabulário de arquitetura de planta baixa para falar inglês. Aí ele falou alguma coisa, eu falei assim, o que você estava falando? Aí eu digitei no Google Tradutor e foi planta baixa. Planta baixa. Sei. Exato. Então, é a parte que eu te falei, que sempre tem o que aprender no inglês. Não tem zona de conforto para quem aprende inglês. Não tem. A gente sempre tem uma coisa. Na minha faculdade, até, por exemplo, antes de sair do Brasil, quando eu trabalhava como tradutor, eu aprendi bastante, assim, em termos que eu não tinha conhecimento. Para que eu vou querer saber o que é? Para que eu vou querer saber o que é andaime em inglês, sabe? É uma coisa tão específica, sabe? Que a gente não aprende isso em curso de inglês, entendeu? Então, tudo isso agrega, né? Enfim, a minha graduação aqui no Canadá de 2 anos foi puxada porque eu tive que conciliar com o trabalho, né? O horário dessa graduação era tipo só num período, manhã, tarde ou noite, para poder você conseguir conciliar com esse job? Ou... de acordo com o dia, não tem específico. Tinha dia da semana que eu tinha que ir para a faculdade de manhã e tinha dia que eu tinha que ir à noite. Não tinha. O bom é que, assim, pelo menos nos Estados Unidos, acho que no Canadá deve ser parecido, que a maioria dos trabalhos são de escala, né? Então você consegue montar a escala de acordo com os seus horários, ou estou errada? Exato. Isso é realmente uma vantagem, que a questão de você trabalhar, ganhar por hora, né, te permite que você tenha uma flexibilidade no emprego, né? A maioria dos empregos, eles vão saber que eles estão contratando estudante e eles vão ser flexíveis de acordo com sua disponibilidade de horário, né? Eles vão pedir sua programação de aula
e vão montar a sua programação de trabalho baseado nos dias que você não estiver estudando. Importantíssimo isso. Porque, assim, o tanto que gente aqui no Brasil tem que se desdobrar por conta do horário de trabalho para conseguir conciliar trabalho e estudo, porque não há essa flexibilidade na maioria dos casos, né? Exato. Aí no Brasil... É horário comercial. Mas olha só, tem uma grande vantagem no trabalho no Brasil que você tem mais direitos trabalhistas aí no Brasil em relação ao Canadá, né? Então, o empregado ele tem mais direitos. Aqui, a gente se sente um pouco mais vulnerável, assim. Sim, que nem nos Estados Unidos também, tipo assim, né? Questão de feriado que a gente tem, algumas folgas, né? Questão do se ficar doente, o atestado médico, né? Então, assim, realmente isso faz toda a diferença. Mas, porém, tem essa flexibilidade aqui falando de Canadá, te permite que você... É mais fácil você pedir folga, por exemplo. Essa semana, né, tal semana, naquele dia, eu quero ter um compromisso que eu quero fazer com amigos. Não quero ir trabalhar. Vou pedir ao meu chefe que naquela semana eu tenho um dia de folga. Né? Lógico que você tem a disponibilidade do seu chefe, se ele pode ou não, mas se ele puder, ele vai te dar essa folga, entendeu? Então, aí tem aquela escolha. Você não vai trabalhar, só que você não vai ganhar as horas de trabalho desse dia. Entendeu? Então, tem a escolha mesmo. Tem um custo de oportunidade que você perde, né? Você perde o que você deixaria de... não vai ganhar naquele dia. Você deixa de ganhar ali. Você deixa de ganhar, exato. Aí fica aquele negócio, né? Mas, enfim, tem sido isso. Voltando a falar das conquistas, né? Tem a promoção do meu trabalho, tem a minha graduação e, enfim, teve outras pequenas conquistas menores também que eu consegui aqui, foi conseguir o visto americano também, que eu apliquei aqui. E, nossa, aqui leva muito tempo para pegar o visto americano. Se vocês quiserem, quem for para o Canadá, pegue o visto americano aí no Brasil, que é muito mais rápido. Aqui no Canadá é muito, muito demorado. Mas você com passaporte brasileiro conseguiu tirar no Canadá o visto americano? Você pode aplicar aqui também. Só que aqui, Thaís, eu esperei 1 ano e meio para conseguir pegar o visto. Aí no Brasil, se eu não me engano, hoje deve ter... Para conseguir ter a entrevista? Para conseguir chegar na entrevista. Porque assim, aqui na pandemia, foi até uma coisa que eu passei também, né? Assim, eu tive o visto americano por conta do intercâmbio, depois não tive mais. Aí eu paguei na pandemia, e aí estava demorando um papo de 1 ano também, mas é porque eles tinham suspendido por um tempo, e aí acumulou a galera toda. Mas aí você meio que conseguiu alguma brecha aqui e ali, mas eu esperei esse ano porque para mim não fez diferença no meu planejamento. Então, assim, hoje isso já tá bem mais tranquilo. Tipo, se você aplicar hoje, você... É que nem tirar a carteira no Detran, né? Que você tem que ficar ali entrando o tempo todo para ver quando tá disponível. Mas aí você consegue uma disponibilidade pro mês que vem. Isso tem sim, tá? Mas realmente, por conta do fluxo, demorava muito. Antes não era assim, não. Tipo, quando eu fui aplicar para o intercâmbio, 2016, 2017, foi tipo... Hoje, semana que vem, eu tava na entrevista. Super rápido. Em comparação com 1 ano. Realmente essa questão da pandemia acabou dificultando, e esse tempo ainda é longo por consequência da pandemia, eu acho. Assim. Eu acho que antes da pandemia não era esse tempo todo, não. Tá. Capaz. Bem capaz. Enfim, é isso. Conseguiu visto americano, mas já passeou por lá ainda não? Consegui passear, né? Toda essa questão de poder de compra aqui é muito mais acessível aqui, né? Te permite, né, fazer essas viagens sem, né, o bolso sofrer muito, como se fosse no Brasil. Lógico que né, você tem que pagar, né? Eu fui para Orlando, né? Fui para Orlando em maio. Longe de Niagara Falls, inclusive para visitar aquela amiga que eu te falei, a Luciana, né? Que tá lá nos Estados Unidos hoje. Foi muito maneiro, assim. Foi bem bacana. Eu fiquei uma semana lá. Alô, Lu, próxima convidada. Chega aí. Aí eu fiquei uma semana lá, também, fui na Disney. Enfim, foi uma experiência bem bacana, assim, que eu vou guardar para sempre, assim. Foi muito bacana. E também quero esse ano também fazer uma nova visita, ir para San Diego dessa vez. Acho que eu vou em novembro. Nossa, enfim, muito bom. E aí faz... vai. Não, pode perguntar. Não, eu já ia pegar um gancho falando sobre o custo de vida e esse tipo de coisa, né? Mas se você ainda tem mais coisa para falar, pode continuar e depois eu puxo esse gancho aqui. Não, vamos falar de custo de vida, sem problema. Custo de vida.
Quanto que você gasta aí hoje? Botando na mesa, né? Na mesa. Então, hoje eu tô, né, no aluguel numa casa, né? Eu alugo um quarto, Sozinho? moro sozinho, exato. Pago hoje US$ 950 canadenses por mês. Mas Aí a já. casa, no caso, a casa inteira para você ou é o quarto e Não, não, divide área não. comum com É outra só pessoa? um andar da casa. Eu pago. A casa tem 3 andares, eu pago um andar da casa para mim. Ah, mas aí tem cozinha, sala, tudo seu aí. Então, a cozinha não está inclusa. A cozinha é em outro andar. Geralzão, todo mundo. Exato. Mas eu tenho banheiro e quarto inclusos. Só para mim. E entrada independente ou não? Entrada por meio ali, aí sobe, tipo assim, as pessoas têm acesso ao seu andar ou não? Não, não. Não é um andar só para mim, só que eu tenho que ir em outros andares para poder sair da casa, né? Entendi. Exato. Mas, tipo Aí assim, tem um outras aluguel. pessoas não acessam o seu espaço. Não, não, não acesso. É só para mim. Eu tenho chave, enfim, Entendi. a porta é meu. Aí tem isso, aí tem o transporte que eu pago no ônibus, né? Aham. Mas 900, Pago. 900 incluso o quê? Só o espaço ou já, tipo, contando... aqui no Brasil é água, luz, gás, Incluso internet. tudo. Você não precisa pagar por luz, tudo incluso. Internet está inclusa nesses 950. Foi fácil você conseguir essa casa? Não foi muito difícil, não. Não é minha primeira casa. Eu estava em outra casa que eu pagava 850. E esse tinha um benefício muito bom que incluía a refeição nessa casa. Porém, nessa casa é só para estudante. E como eu Ah, me tá. Era o graduei, eu não podia continuar lá. Eu tive que me mudar, com o né? dormitório da faculdade. Mas o quarto era meu, só que eu tinha que Aham. dividir banheiro. Aham. Agora eu pago 950, mas o quarto é Tem meu banheiro. e o banheiro é meu também. Eu tenho mais privacidade, né? É. Mas não Mais tem comida. privacidade, menos comida. Menos comida. Aí a comida agora eu tenho que me virar. Mas o fato de eu Aham. trabalhar no buffet me ajuda um pouquinho, né? Olha, alô, marmitinha, deixa eu levar aqui. Não, tudo de forma conversada, tudo de forma conversada. Sim, sim, com certeza. Mas, enfim, aí tem o Transporte. aluguel que eu pago, tem o transporte, né? Eu pego o ônibus hoje, eu optei por não ter um carro ainda. Para mim, ainda eu considero um pouco cedo. é, por- eu ainda Esse tenho, né, investimento. que eu quero conseguir primeiro o visto permanente para depois pensar em Ter carro. certeza, né, que faz, né? Assim, o carro não é prioridade na minha vida, eu não preciso hoje ainda, né? Eu Uhum. estou muito tranquilo. Então, eu não preciso. E também tem essa questão do carro aqui, é um custo Muito meio alto. alto. Assim, para você poder sustentar um carro aqui, você tem que pagar seguro, tem várias É coisas que você tem que obrigatório pagar por pagar fora. seguro? É obrigatório, tem que pagar. É, Famosa venda casada, gente. Alô, lei brasileira. Você tá vendo isso? então, Proibido fazer venda casada. assim, um custo para mim que eu não preciso ainda hoje, né? Então, no Uhum. futuro, assim, com certeza eu quero ter, mas hoje não é uma prioridade. Então, posso me poupar Se em você relação quiser a isso. viajar também, você aluga um, às vezes, vai, faz o que você quer pontualmente. Exato. Também tem o serviço de transporte que não é muito caro, né? Eu pago ônibus, pago por volta de US$ 60 por mês. Bem, Também muito tranquilo. Tem a opção também de Uber, também Lyft, né? Que é um uhum. aplicativo aqui de transporte. Aí tem a alimentação que eu gasto por volta de uns US$ 250 por mês, né? Parece baixo, né? Assim, assim, tem essa questão do buffet que me ajuda um pouco, né? Aham. Mas a questão de alimentação no geral, assim, não tenho gastado muito. Aí tem essa questão que, como eu tenho trabalhado bastante, né? Minha carga horária tem sido 64 horas por semana, eu tenho me poupado em relação a outras coisas, né? Não tenho saído tanto, né? Então aí você consegue guardar um pouco de dinheiro, né? 64 horas semanais de trabalho. Você tá lembrando de viver? Só pra ter certeza. Então, realmente é uma coisa assim que é temporária na minha vida. Eu não quero levar isso para sempre, mas, Thaís, eu vim para cá assim para construir minha vida, sabe? E eu consegui Sabe? uma oportunidade muito boa de trabalhar nesse buffet e trabalhar como Aham. supervisor. Então, o acúmulo desses dois empregos tem sido suficiente para eu poder criar mais planejamento para o meu futuro, né?
que é ter o visto Isso que eu ia falar, permanente. porque assim, pelo que a gente vê no padrão que você me apresentou aqui, né? Trabalhei 2 trabalhos também em campus para poder chegar onde eu quero hoje. E depois estou repetindo esse mesmo padrão do planejamento e trabalhar para caramba. É, então, basicamente assim, uma continuação do que eu estava fazendo antes. Curta suas conquistas também, tá? Lembro de viver. Não, E aí sim. Então, gancho, mas né? aí que tá, eu fui pra Disney, fui pra Orlando, Sim. fui pro Brasil, Claro. então eu gosto de viajar e tô conseguindo viajar também, né? Mas não, perfeito. durante minha rotina, eu não vou negar que tem sido bastante puxada, mas eu tenho buscado me adaptar, né? Manter minha consistência, né? Tá sempre trabalhando, né? Emocional, conversando com família, amigos sempre quando eu posso e tal. Amigos daqui também. Hoje eu namoro uma pessoa aqui também. A gente tem dificuldade de se ver porque meu trabalho é sempre puxado, né? E ela também trabalha, então a gente não se vê tanto quanto a gente gostaria, mas enfim, é a vida, né? Não é para sempre, né? Não é para sempre, não é para sempre. A gente sabe que é uma coisa temporária, a gente quer construir uma vida aqui, né? Então, não é uma coisa fácil, né? Começando do zero, né, Thaís? Sim, com certeza. Tem que. E acho que só o fato de você ter muito claro onde você quer chegar, isso já é. Assim, um absurdo, porque muitas vezes as pessoas não têm claro onde quer chegar e qualquer lugar serve. Então, no seu caso, assim, realmente, eu só enfatizo aqui porque, assim, a gente, às vezes, tem muito aquela crença de que você tem que trabalhar a vida toda para poder fazer a aposentadoria, mas quando chega na aposentadoria, você tem dinheiro, mas você não tem tempo nem energia. Então, hoje eu puxo muito isso para mim, tipo, nossa, eu preciso ter uma vida equilibrada, porque eu também já trabalhava em 3 lugares diferentes, fazia, claro que é o que me cheguei aqui hoje, mas hoje eu viso muito esse equilíbrio, porque para mim é prioridade, às vezes antes mesmo de eu construir o que está lá na frente. Eu estou tentando tirar a Thaís, que era 100% planejadora, vamos fazer o contrário, 70% planejadora e 30% presente, e substituir, virar 70% presente e 30% planejadora. Então, isso para mim é uma coisa que está me guiando hoje, mas claro, pessoas, indivíduos diferentes, e super respeito. Exato. Assim, é de acordo com o âmbito de cada um, né? Enfim, eu pessoalmente falando, Thaís, eu considero que até antes de Winnipeg, eu considero que eu perdi muito tempo da minha vida, né? Que eu poderia, né, fazer um planejamento mais consistente e não pude. Então, esse período mais puxado da minha vida tem sido meio que, na minha cabeça, eu trabalho que é meio que para compensar os anos que eu acabei não me dedicando tanto quanto eu deveria. Hoje eu tenho uma cabeça completamente diferente. Busco isso para o meu benefício, né? Legal. Enfim. Muito bom. Custos passamos todos? Custos, deixa eu pensar. Os básicos são esses. Realmente, o aluguel é o mais puxado. Fora isso, tem umas despesas extras pequenas, assim, mas nada super relevante, né? Essa parte aqui, eu não sei se você vai querer abrir para todo mundo, tá? Mas eu tenho curiosidade de saber que seria o quanto você está recebendo hoje mensalmente, porque você trabalha pra caramba, né? E com cargo legal, no supervisor, no outro ainda não tanto assim, né? Mas se você quiser, eu posso cortar, senão a gente pode seguir caminho, porque sei que, como você falou, outras pessoas vão assistir, conhecidas, às vezes não quer. Não tem problema, não. Então, deixa eu reformular aqui a pergunta. Então, e aí, Caio, curiosidade, assim, muito, quero saber se 64 horas aí, quanto que você tá fazendo, assim, por hora ou mensal, para também suprir todos esses custos que você tá tendo? Por mês, contando os dois. Então, o que acontece? É uma coisa que eu não te falei. Que esse trabalho meu no buffet, ele é um trabalho muito específico, porque eu trabalho servindo comida para refugiados que vieram de outros países para o Canadá. E esse trabalho no buffet... No hotel? No hotel. Tem uma parte... É tipo uma ação social que eles fazem? Seria isso? Ou não? Não, uma parte... o hotel foi parcialmente alugado por refugiados de outros países que vieram para o Canadá.
Isso tudo é subsidiado pelo governo. Então, o governo está pagando isso tudo. Então, todo mundo que trabalha no buffet para os refugiados recebe uma gratuidade do governo além do salário que você receberia trabalhando no buffet. Gratuidade não, gratificação, né? Seria um bônus? Porque em inglês é gratuity. Não, tudo bem, só para poder entender um bônus, essa exatamente. Usando um termo mais comum, é um bônus do governo. Então, na verdade, é o contrário. Eu estou recebendo mais trabalhando no buffet do que trabalhando como supervisor hoje. Ou seja, as 24 horas do... É 24 horas do buffet ou não? Não, eu estou falando isso, eu estou recebendo mais por hora, né? Se eu trabalhar, se contar os 5 dias eu trabalhando com supervisor, eu ganho mais do que trabalhando 3 dias. Ah, tá, entendi. Agora por hora, entendi. Mas por hora eu ganho mais no buffet, entendeu? Então, eu acho que passando para real por mês, eu tenho ganhado em torno de 21 mil reais por volta. Contando os 2 empregos. Mas é também pelo fato de eu estar trabalhando mais horas do que o normal, né? Tem isso. Sim. Também. Aí, no caso, a média hora no supervisor é quanto em dólar? Hoje eu tô ganhando 18,5 dólares canadenses. E no buffet? E no buffet eu ganho 22. Isso. E eu ainda ganho por fora, eu ainda ganho férias também. Férias tá por fora disso, eu recebo férias também. Entendi. Interessante. E aí, não, muito legal, bom saber, porque assim, você tá juntando, né, pro que você tá querendo. Eu tenho todos os meus custos, né? Eu tenho os meus custos que eu tenho que pagar, mas eu sempre busco que no final de todo mês eu saia, né, de forma positiva, né? Sempre buscando juntar e também investir também, que é importante para quem estiver vindo, é importante buscar também formas de investimento aqui no Canadá e até no Brasil, sabe? Você investir no Brasil também não é uma má ideia, porque você está passando de dólar para real, é uma boa para quem estiver investindo no Brasil, né? Não o contrário. Investimento, você diz ações, fundos imobiliários, renda fixa ou exato. Bens materiais. Pode ser bens materiais, é uma boa, de repente você comprar um apartamento aí, até em Campos mesmo, comprar um apartamento já não é uma coisa absurdamente difícil trabalhando aqui no Canadá. Mas, enfim, para mim, pelo menos, são coisas no futuro, né? Hoje eu busco outros tipos de investimentos, mas a gente nunca sabe. Entendi. Boa. E aí, deixa eu ver aqui. Quais foram as principais diferenças culturais que você percebeu? Ou não teve muito? Porque, assim, Canadá também é bem parecido com os Estados Unidos, que é parecido aqui com essa região do mapa, né? Então, não sei. Quais as principais diferenças culturais que você percebeu aí? Eu diria que aqui no Canadá, especificamente, acho que nos Estados Unidos não, mas aqui no Canadá é um país, por ser muito aberto à multicultura, também é muito aberto à diversidade. Então, é um país muito aberto à diversidade de gêneros também. Eu vejo que as pessoas se sentem mais à vontade aqui no Canadá do que no Brasil. O Brasil, no geral, assim, tem um julgamento maior, né, em relação nesse assunto. No Canadá, eu vejo que as pessoas se sentem mais à vontade aqui. Agora, isso é realmente importante. Nos Estados Unidos, eu acho que não chega a esse nível de aceitação, não. Eu acho que o Canadá é mais aberto que os Estados Unidos. E eu acho que aqui as pessoas, por receber gente do mundo todo, a gente perde essa noção de julgamento, né? Então, você não sabe o que esperar de cada pessoa. Que é o que a gente estava falando mais cedo também, né? Exato. Então, por exemplo, é uma história assim, curtinha, que no Winnipeg, eu costumava, toda vez que eu pegava ônibus, eu via assim, era muito comum você ver uma pessoa, eu lembro de ter visto uma moça com o cabelo da Arlequina, sabe? Aquele cabelo azul colorido e rosa. E tipo, naquela época ali, eu pensava assim, caramba, se fosse em Campos, essa pessoa, todo mundo ficava olhando para essa pessoa. Isso é tão julgado. Mas aqui a pessoa
tá de boa, tipo, ninguém tá olhando, tá ligado? É, tipo, super tranquilo, sabe? Eu ia dar um vídeo esses dias, né, falando assim, você tá no metrô de Nova York, e Nova York também é bem nessa vibe, assim, tipo, cara, tem gente de tudo quanto é jeito, passando Sabe? pra lá e pra cá. E tô indo lá trabalhar, indo pegar meu metrô, indo fazer o que tiver que ser, e não tô nem aí pros outros, né? Exato. Agora, falando de choque cultural também, quando eu vim aqui para cá pela primeira vez, eu não sabia que a gente não podia beber, né, tomar cerveja na rua. Né? Não Isso é uma coisa pode. que não pode. Aqui é Mas isso é só em proibido local por lei? fechado. É proibido por lei. Você não pode beber assim no meio da rua, é proibido beber. Ficar na praça com minha cervejinha. Você tem que estar num restaurante, tem que estar num local Pô, fechado se eu ou quiser levar a garrafa de vinho pra beira do lago, não posso. olha, então, você pode colocar, né, numa garrafa de água, alguma coisa assim. Calma, gente, não estou querendo ser uma má Caraca. influência, não, mas. Então, mas o que acontece? Tem algumas áreas específicas, tipo algumas praias, praias entre aspas, né? Porque praia mesmo é no Brasil. Aqui no Canadá, Aham. praia. Não Mas tem algumas rola. praias aqui no Canadá que você Deve ser um pode. frio do Nossa, Senhor também. frio. Praia não as praias aqui não são muito boas, assim, pro nosso padrão no Brasil. Isso aí eu já adianto, assim, não venha com essa expectativa. Mas tem algumas praias que você pode beber sem problema, assim. Pode botar um sonzinho e beber, Aham. mas em local público, assim, no meio da cidade, você não pode. Você tem que beber em No casa ou estabelecimento. beber Aham. nos bar, restaurante tranquilo. Agora no local aberto, não. Mas aqui a maconha é legalizada. Então você Aham. pode fumar maconha na rua, mas não pode beber. Tudo tem seus prós e contras, né? E aí no Brasil é o contrário, né? Você não pode fumar, mas pode beber. É, pois é. São os dois tipos de, né, de substâncias, vamos dizer assim, no geral, que cada lugar tem a sua perspectiva diferente. Eu acho que, Exato. assim, no É muito geral, recente. A maconha foi legalizada aqui muito recentemente. Foi, se eu não me engano, em 2020. 2019, é, 2020. exato. Aí Eu é acho muito que. estranho assim Ah, pra gente vindo quando eu vim aqui na minha segunda vez, porque na primeira vez era proibido ainda, em 2017 era proibido. aham, Aí em 2022 eu já vi várias lojas assim com aham. símbolo, né, Coffee da shop. maconha e tal. Caraca, mano, que doideira. É. Quando Não, super legal. eu fui no intercâmbio também, a gente foi passar o Natal na Califórnia, e lá é legalizado, né? E aí minha host family já foi e falou assim, pra poder ficar atenta. E, tipo, realmente, eu fiquei chocada. Tipo, papo de outdoor, assim, vendendo, compra aqui. E você fica, nossa, tipo, aqui é proibido. Então é uma realidade completamente diferente do que a gente tá Completamente acostumado, diferente, né? exato. Faz parte da adaptação que a gente estava falando, né? Você está em outro É, país, você tem que entender, não tem jeito. exatamente. Mas é diferença cultural, choque cultural, né? Como a gente tá falando. E aqui tá legalizado e tá tudo bem, as pessoas estão vivendo, não é qualquer Aham, coisa não, sabe? Enfim, exato. Respeitar e seguir a vida. respeitar e seguir. Boa. E aqui, já encaminhando para o nosso final, Caio, assim, se você já tiver mais alguma coisa para falar, fica à vontade, mas tem duas... Primeiro, antes de eu chegar nas outras perguntas, os maiores perrengues. Maiores perrengues. E Bem, pensou teve demais, quer dizer que não algumas a gente teve? falou, né, de da neve incomoda um pouco, Sim. assim, nessa questão de locomoção, mas em questão de temperatura, você com a roupa certa, você consegue se virar. Aham. Agora, se você vier para o Canadá e for morar em cidades grandes, tipo Toronto e Vancouver, o custo de vida é bem mais alto. Então, você Uhum. tem que tentar flexibilizar mais a sua disponibilidade de horário de trabalho versus os seus custos de vida. Né? Então, o desafio é maior para quem vier para essas grandes metrópoles. Eu vim para Niagara Falls, que é uma cidade pequena, então o custo de vida é mais baixo e é perto de Toronto. Então, toda vez que eu Aham. quiser ir para Toronto para assistir um show ou ir para algum evento aqui em Toronto, Toronto é tipo São Paulo, né? Tá sempre tudo funcionando. Isso que Então, eu ia falar, essas grandes metrópoles é tipo São Paulo e Rio aqui, né? isso. Toronto é tipo São Paulo e Vancouver é tipo Rio. Assim, generalizando pra Aham. caramba, tá? Assim, Vancouver é uma cidade muito bonita, assim, para eu já tive a oportunidade de ir.
E Toronto é aquela cidade mais labirinto de prédio, tipo São Paulo, sabe? Aham. Nossa, eu tô vendo E aqui rapidamente, a população de Niagara Falls é tipo não, 50. pouquíssimo, E pouquíssimo. olha que engraçado aqui no gráfico, ele saiu de 1990, que estava em 62 mil habitantes, e tá diminuindo. Então, assim, de 62 mil habitantes, aqui o último dado é de 2022, está em 48. Curioso, né? Mesmo Então, com o que a gente falou que tem uma imigração muito grande, né? O governo tenta sempre flexibilizar o nível de imigrantes de acordo com o que a cidade pode suportar, né? Então, é tudo sempre controlado pelo governo. Então, nesse aspecto assim de população demográfico, né? Então, tem essa variação assim de acordo com o que eles podem fazer realmente. Nossa, eu tô vendo aqui também, assim, caraca, pelas fotos do Google, lindíssima. Nossa, Niagara Falls tá no meu coração já. Eu gosto muito disso daqui, cara. É muito bonzinho. Nossa. O que te levou a Muito escolher Niagara tranquilo. Falls? A gente nem falou sobre isso, né? É 1h40 já e eu. O que te levou a escolher? O que te levou a escolher Niagara Falls? Tem essa questão que eu já sabia que ia ser um pouco mais tranquilo em relação à temperatura do que se eu voltasse para Winnipeg, né? Tem a questão de ser perto de Toronto, isso foi uma opção minha também. Que eu posso ir para Toronto. Eu estava em Toronto ontem, né? Então é muito tranquilo para lá. E também essa questão. Aqui de Nova York também, eu falando de Nova York. Não é muito longe, né? Faz fronteira com os Estados Unidos, né? Cara, Niagara Falls, cara, a ponte de Então, Niagara eu Falls. tava mais alto do que você, eu tava mais ao norte do que você quando eu morei. Você estava mais ao norte, né? Tava mais no topo lá de Wisconsin. A ponte da fronteira é tipo 3 quarteirões da minha casa, assim, para os Estados Unidos, né? Então é muito pertinho, muito pertinho. Então precisava do visto. Então, exato. Eu ficava, caraca, eu só tenho acesso a essa parte que eu quero cruzar a ponte e não posso, né? Aí agora com visto eu pude. Foi bem bacana. Nossa. Agora, tem falando dos perrengues, né? Tem ficar longe da família é um empecilho, né? Realmente você tem que. Você era muito apegado? Eu sou filho único, né? Então minha mãe e eu, a gente sempre foi muito apegado. Então sinto muito saudade dela, da minha família, né, de forma geral. Família já foi visitar ou ainda não? Não, ainda não tiveram oportunidade. Né? Já fala aí, eu trabalho com passagem aérea, a gente vai fazer uma missão aí muito massa, tipo, no precinho, eu tô falando sério. Eu também ensino sobre milhas, então chama eles aí pra gente fazer esse encontro aí, ó. Já tive um amigo que veio me visitar aqui, foi bem rapidinho, mas foi bem legal a visita dele aqui. Mas a família ainda não vieram. É muito cedo, né? Foi 2 anos, passou tão rápido, assim. E foram, como você sabe, foram 2 anos de muita correria, assim, então nem tive tanta liberdade, assim, de viajar e tal. Foi sempre muito estudo e trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho. Eu sabia, eu vim para cá preparado para isso, sabe, Thaís? Que eu ia passar esse perrengue de estar sempre ocupado fazendo alguma coisa. Né? Enfim, tem sido assim desde agora. Até agora. Sim, mas você vai chegar lá onde você quer, com certeza. Você é sim, eu tenho certeza. Muito determinado também, então, com certeza. E aí aqui, só pra gente finalizar mesmo, principais dicas para quem vai turistar no país e morar a gente já falou bastante, então para turistar, quais seriam as principais dicas? Eu sei que você não turistou muito por aí, mas o que você diria? Para quem quiser turistar, o visto de turista não faz parte daqueles critérios que eu falei no começo, né? Sim. É mais tranquilo, assim, você não precisa, né, não tem tanto... Lógico que tem uma burocracia, você tem que ter, né, uma quantia na sua conta bancária, mas você não precisa falar inglês. Isso é uma vantagem. Você pode vir... também não é um... caramba, não sei falar inglês e quero visitar o Canadá. Será que eu devo ir? Dá para vir tranquilo, assim, porque especificamente falando assim de Niagara Falls, que é uma cidade muito que o ramo da hotelaria é muito
Forte. quente, né? Muito forte. Então, você sempre tem gente falando espanhol, português. Então, dá para você se virar assim nesse aspecto. Assim, Uhum. português nem tanto. Sim, comunidade brasileira aqui é bem Aham. pouquinho, assim. Mas os latinos aqui tem muito latino. Então, dá para se virar no portunhol, né? Agora, tem essa Sempre. questão da troca do câmbio, que é, assim, você tem que vir, assim, hoje, né, falando de 2024, que tá R$ 4, o dólar tá R$ 4, você tem que vir um pouco preparado em questão financeira, né, se você quiser turistar, né, porque se você quiser sair hoje para tomar uma cervejinha e quiser passar para real, você vai gastar uma grana boa, entendeu? Tipo, uma long neck, quanto que seria? Você vai gastar em torno aí de uns, passando para real, uma long neck, mais de R$ 40. Ui, Entendeu? Então, para ui. turistar E eu hoje, nem em bebo cerveja. 2024. Exato, exato. Até no começo, quando eu vim aqui em 2022, aí eu ouvi assim: caraca, R$ 40 uma cerveja. Quem converte não se diverte. Aí é aquele negócio, né? Em 2017 era mais fácil, que era só 2,8, aí era Aham, mais tranquilo. Agora R$ 4 é puxado. Mas, enfim, imagina. de acordo com cada um, né? Cada um sabe quanto pode gastar e tal. Aham, Mas gosto. tem essa parte da conversão, que é sempre um desafio, né? Mas fora isso, eu recomendo, assim, demais ter uma experiência dessa, assim, conhecer gente nova, de outras culturas. É uma coisa tão É muito prazerosa, legal. assim, de você viver essa experiência. E até, sabe, Thaís, é até difícil de explicar, assim. Você tem que viver mesmo para poder Concordo sentir com e você. poder estar indicando para pessoas também, sabe? Eu, quando eu vim quando eu voltei para o Brasil de Winnipeg, né, e eu tive essa explosão de cabeça, assim, eu notava essa dificuldade que eu tinha de poder transmitir essa sensação e explicar para as pessoas aí de campus, né, que a realidade é completamente diferente. Então é muito difícil falar, entendeu? É difícil explicar e Mas é difícil explicar. Eu consigo explicar, mas é difícil explicar de uma maneira que com sentimento, para a pessoa absorver o sentimento. a pessoa consiga absorver da maneira que eu senti, né? É. Então, Mas, você mas é o que também eu falei deve com ter passado por você. isso também, né? Eu só consigo conversar sobre esse tipo de coisa com viajante, que é diferente de turista. Que Exato, é exato, exato. diferente, né? Então, assim, é uma realidade completamente diferente. É, a- assim, isso que para alguns, às vezes é um perrengue, pra gente não é um perrengue. Pra Uhum, gente é uma uhum. experiência. Exato, exato. É Então, toda questão de perspectiva, né? No final das contas, né? exatamente. E isso também, Exatamente. pô, cara, eu também conheci pessoas que tiveram essa experiência que eu tive de ficar 3 meses aqui na primeira vez e que não gostaram tanto. E tá tudo bem, cara. Cada pessoa vai reagir de uma maneira. Tem gente que não tem esse tanto Sim. âmbito, né, de ter esse tipo de experiência. E, pô, cada pessoa Sim, tem total. os seus critérios. Exato. E aí, o que que você diria, então, para quem está, assim como eu, pesquisando as diversas possibilidades de morar fora? E o que que você diria, assim, em Cara, resumo? para mim, você tem que ter um planejamento bom, né? Pesquisar bastante, se puder pagar uma agência. Tem outras opções assim, a gente está falando de Canadá, mas eu também pesquisei bastante sobre a Austrália antes, né? Canadá Tem foi muito minha brasileiro indo primeira para a opção, Austrália agora. mas eu pensei, pô, vamos pesquisar outras opções também, por que não, né? Eu tinha tempo para pesquisar, né? Aham. Então, pesquisei Europa, pesquisei Austrália, e todos esses países, assim, eu tenho certeza que tem suas experiências únicas, que vão te agregar de certa forma. Se você for para turistar ou for para viver, é, é realmente uma experiência de vida que é muito positiva e muito transformadora para o seu senso de padrão, assim, que vai mudar completamente. É, eu falando de mim, né, que sou de Campos, vivi em Campos por tantos anos, assim, e tinha, assim, esse tipo de pensamento padrão e que foi mudando com o passar dos anos que eu tive essas experiências em outros locais, México, Canadá e Estados Unidos um pouco também, que foram me abrindo a cabeça mais, assim.
Nossa, muito bom. Eu amei o papo, tanto que estamos há um bom tempo aqui. Nossa, se deixasse, eu ficava muito mais tempo. Então, com certeza, a gente deve ter muita mais coisa para trocar aí. Muito obrigada, Caio. Nada, que isso, pô. Estamos aí. Se quiser um episódio... Por aí, episódio 2 de Canadá. Se quiser também... Então, gente, já comenta aí. Com certeza. Quem quiser o episódio 2, já deixa perguntas também, que aí a gente pode responder as suas principais dúvidas. Se quiserem, para quem quiser escutando e quiser tirar dúvida do Canadá também, meu Instagram é @caiofraga.ca. Vou colocar escrito aqui também. Também, se quiser, eu também sempre busco assim, incentivar e trocar ideias sobre o Canadá e sobre tudo relacionado a isso também. Então, é isso. Se quiser um incentivador, um apoiador. Com certeza, cara. Adoro falar de Canadá, cara. Adoro. Tá sempre presente. Então, gente, a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Já aguardem que na próxima semana a gente vai viajar para outro canto do mundo. E eu aguardo vocês comigo nessa viagem. Beijinhos. Tchau, gente. Espero que tenham gostado. Um abraço.